Vamos lá, papo de avião. Hoje estamos com a turma top aqui, viu? Vai esclarecer pra gente muita coisa sobre a Marinha Mercante. É assim mesmo que fala? Isso, Pronto. Marinha Mercante. Marinha Mercante, pra gente não confundir com a Marinha e tal, que tem realmente as confusões aqui. E por que eu faço confusão? Por exemplo, na aviação tem escola de aviação que é independente da aeronáutica, entendeu? Sim. E na Marinha eu fiquei sabendo que pouca coisa ela libera, por exemplo, motonáutica e tal, né? Isso. E o restante dos cursos, mesmo sendo civil, é a Marinha que faz. Marinha que faz, exatamente. Então, já tirando uma dúvida aqui, para quem tiver, onde é que nós estamos? No Aeroclube de Ilhéus, Escola de Aviação Civil, sem fins lucrativos. Quais cursos nós temos aqui? Comissário de voo, piloto de avião, agente de aeroporto, que é o nosso curso que mais emprega, Isso o curso aí. que é um sucesso, ok? Então, qualquer coisa, procura lá, ó, @Aeroclube de Ilhéus. E o número que tá lá na bio do Instagram é o meu, eu mesmo respondo, não tem essa firula corrente aqui não, ok? Antes de qualquer coisa, vamos fazer aqui, nós temos outros youtubers aqui, já fiquei sabendo. Vamos lá, dá aquele joinha, eu tenho esquecido de pedir isso, viu? É. Dá aquele joinha, se inscreve, compartilha agora aí com um familiar seu, principalmente se você for pai ou mãe. Manda pro filhão, manda pra filha também. Manda pro sobrinho, manda Exatamente. pra afilhado, Isso manda aí. pra juventude toda que você conhece aí, compartilha com os colegas de Exatamente. sala, porque hoje o papo vai estar top, É, galera. a gente vai É falar um- muita coisa para a juventude Isso. mesmo, como É isso aí. ingressar nas Forças Armadas, Marinha Mercante, Marinha de Guerra também. Top. Show. O que é marinheiro, o que é moço, eu tenho essas dúvidas todas, eu vou tirar Hoje, todas hoje aqui. você não sai daqui sem a gente. Você que é o piloto de navio, porque já aconteceu comigo. Eu chego aí pra é. pessoa e falo assim, ah, eu sou piloto de navio. A pessoa fala, e navio pilota? Pilota. Bacana Porque tem mais a demais. figura do prático, né? Mas vai ter muito papo hoje. Já vi que hoje vai render o negócio. Então vamos lá. Um agradecimento antecipado aqui aos nossos patrocinadores, aos nossos convidados. Vou dar um abração aqui, né? O Eu Te Amo do dia, né? A mãe desses garotos aqui, vou chamar de garotos, viu? Exatamente. Porque do peso dela aqui. Doutora Marília esteve aqui com a gente e bombou o episódio dela. É a mamãe desses dois maravilhosos que estão aqui hoje. Xandinho, manda ver, meu velho. Patrocínio, então, de doutora Marília hoje. Responsabilidade, né, doutora? Manda ver. Então vamos lá, pessoal. Seguinte, primeiro, é muito bom ter acertado essa folga de vocês. A gente sabe que a vida no mar não é brincadeira. Eu mesmo morro de medo de água. Quem me conhece bem sabe, morro de medo. Não tem papo. Eu vou no ferryboat ali. Seu negócio é o ar. Meu tá negócio é na voar. altura. Eu vou no teco-teco pra África, mas no navio eu morro de medo. E eu quero tirar muito desses medos hoje aqui. Né? Como é que a coisa funciona. Então vamos lá. O objetivo hoje é a gente informar para a população em geral, mas principalmente para a juventude, que existe essa carreira, esse meio de vida que é entrar na vida no mar, né? Para tripular, vou falar assim que eu não sei ainda, a gente vai aprender hoje. Tripular um navio, ou seguir a carreira militar através da Marinha, ou seguir uma carreira civil através da Marinha Mercante, né? Que são coisas diferentes, né? E como é que faz, como é todos os passos, porque o mais comum que a gente tem aqui para todo mundo é o cara que tira o arraiz ali para pilotar o jet ski dele ou andar na canoazinha, no barquinho dele motorizado. Mas existe um mundo acima disso que é muito restrito. A gente vê o navio de longe, né? Quando não vê na praia passando lá no mar, o acesso a qualquer porto que eu conheço hoje, você não vê um navio de perto, você não toca no navio, você não, né? Não tira uma foto com o navio no fundo para fazer uma selfie com o navio. É um negócio muito distante de muita gente. Sim. Então eu queria entender como é que é esse mundo, como é que ingressa nesse mundo, quem gosta disso, vai para onde, bate em que porta, começa aonde. Porque você sabe que se o seu negócio for ar, é com a gente aqui do Aeroclube. Mas se for o legal. mar, como é que funciona? Paulo e Beto. Não é isso? Eu sou Gabriel. Gabriel e Roberto. Paulo. Ei, rapaz, já comecei bonito aqui. Gabriel e Beto. Pronto. Pronto. Para começar, 6 filhos de doutora Marília, vocês devem ser de Ilhéus, né? Os dois. Isso. Eu nasci em Salvador, mas eu fui mais criado aqui, né? Maravilha. Também. Minha mãe daqui também, eu agradeço o convite. É um prazer estar aqui com você, Lauro, com o Alexandre, poder falar para essa turma aí um pouco da nossa profissão, né?
Pra legal. mim é um prazer também que eu sou inscrito do canal, viu? É isso aí. Já Bacana temos demais. um Se inscreve, fã aqui. deixa o E eu vou ter joinha. que me inscrever no seu também depois. Tô Depois sabendo a gente chega que lá. tem que ir. Se Vamos lá. inscreva, viu? Não perca a oportunidade. Maravilha. E a infância de vocês aqui foi em Ilhéus mesmo? Vocês passaram a primeira infância aqui? O que acontece, né? Como a doutora Marília veio aqui e contou pra gente, ela morou em muitas cidades, pela questão Certo. de política, isso nos anos 90, né? Tinha Certo. toda aquela questão política de delegado ser transferido. E a gente morou em várias cidades, mas nossa família daqui, eu sou, além de ser filho de Marília, eu sou neto de Dona Gláucia, professora conhecida do Banco da Vitória. Bacana. Então, assim, a nossa raiz mesmo é Ilhéus. É o Pontal, é o Salobrinho, a gente já morou no Salobrinho também. Sim. Foi? Banco da Vitória. Estudaram aonde aqui em Ilhéus? Inclusive, eu estudei no colégio lá de Salobrinho. Estudei lá Foi também, mesmo? foi. Que legal, rapaz. Mas aqui em Ilhéus vocês estudaram em alguma... Estudei no CPM No também. CPM já, né? Você Bacana. também? Isso, aqui eu cheguei a estudar no Colégio Fênix. Ah, você chegou a Fez estudar no o Fênix. ensino Então, médio muita gente aqui que no está Fênix. vendo a gente aqui deve conhecer, lembrar de Sim. você, da Deve escola, ser? do Lembra. do Fênix, Lembra, essa filho. coisa toda. Estudei no Fênix. E aí, chega o belo dia que o cara completa 18 anos, aliste-se no serviço militar. Foi isso que pegou vocês ou vocês já tinham ideia de fazer outra coisa, acabou indo pra lá por acaso, ou sempre quiseram mexer com água, com mar, com navio? Como é que foi? Como é que deu esse estalo na cabeça de vocês? Então, comigo tem um pouco uma volta, né? Como, Tá, vamos lá. apesar de morar em diversas cidades, porque nossa mãe como delegada, né? Diversas vezes transferidas, então passamos por muitas cidades no interior do nosso estado. Sempre viemos para cá, principalmente aqui no Pontal, temos familiares aqui, né? Na Rua David Maia, antiga Rua do Bonfim. Sim. E aqui sempre ouvindo os barulhos aí das turbinas, né? Dos aviões. Eu não ouvia o mesmo. Verdade. Era ouvir o barulho da turbina. Tinha vezes eu vinha correndo para ver o avião. Pra Eu assistir. também. Eu também. É mesmo? Então essa questão pela aviação, essa admiração desde de novinho, né? Desde pequeno, porque essa ideia de voar me encanta, né? Então, inicialmente, meu objetivo, eu tenho formação aqui também na UESC, né? Certo. Eu entrei na UESC, mas meu objetivo inicial era poder ter uma renda, juntar um dinheiro para poder fazer um aeroclube. Fazer- Esse era o clube aqui, inclusive. Bacana. Já foi sócio daqui, não foi? Foi. Você fez o que na UESC? Eu sou formado em licenciatura em Física. Física. Olha, rapaz. Só, rapaz. O cabra, quando tem que ser doido, é doido mesmo. Um físico aqui hoje. Mas Tem pra- o segundo, né? Porque o tatuador aqui do coisa passada, Do também episódio entrou passado? na física. Do episódio passado, ele também Viu entrou aí? na UESC em Física. Que legal, ó. Olha aqui. Oi, será que não foi seu Já colega, teve a velho? galera do computador, né? É. E agora a galera Da da inf- física. Na época a gente chamava de informática. Você era de que área? Rapaz, era da informática. E você? Da informática. E você da informática? Pronto, Passou todo mundo gente da aqui que é informática. chefe de cozinha era da informática antes, passou gente que é arquiteto era da informática, gente que é não sei o que era da informática antes. Agora é a vez da física. Também da física. O cara tatuador hoje fez física na UESC, você agora no navio também fez física. Ai, que louco. Mas vamos lá. Então, fiz Física, que também é uma área que me encanta, né? Eu, desde novo, muito curioso, querendo entender o porquê das coisas. E a Física, a gente entende os fenômenos naturais, diversos fenômenos, né? A gente expressa por uma linguagem matemática, a gente tem a compreensão de como ocorre isso, né? A Física é muito bela. Pega Mas- os fenômenos naturais e transforma em Isso. fórmulas. E depois quem for estudar, que se leem, né, rapaz? Cada bicho dele, inclusive Arquimedes, né? O princípio de Arquimedes. Sim, Eu tem um pe- princípio. Hoje eu preciso sair daqui entendendo esse troço, porque não entra na minha cabeça até Eu hoje. peguei tempo na faculdade de física. Rapaz. Mas do trabalho. Precisava um pouquinho de ajuda, porque minha física está um pouco ferrujada, né? Não, eu preciso entender isso e vai ser hoje. Sim, aí. Te ajuda, então. Aí eu comecei o curso de Física. Na UESC, na realidade, foi até o bacharel. Sim. Né? Aí comecei o bacharel, mas parei um tempo, pensei em fazer outra área também que tem uma grande admiração. Você veja, tem várias áreas, né? Por isso que eu falei, tem uma volta para chegar onde estou atualmente na Marinha Mercante. Né? Mas pensei em também fazer medicina, que é uma carreira também magnífica, muito Top bela. mesmo. É né? verdade. Mas eu continuei com a física mesmo, voltei para a UESC ali em meados de 2010
e dei continuidade ao curso de licenciatura em Física. E foi nesse período que eu conheci a Marinha Mercante através do meu irmão. Né? Ele vai falar aí para vocês melhor sobre como ele entrou nesse mundo dos concursos, né? Na área militar e também através disso também conheci o curso de acesso à Marinha Mercante. Né? E aí eu fui conhecendo e começando a estudar e entender mais um pouco dessa área, né? E fui me encantando. Então, se a ideia de voar, eu tive um sonho como criança, mas a ideia de navegar mesmo, de conhecer este mundo, virou uma paixão, um sonho também já na maioridade. Né? E ele vibra, ele é um piloto vibrão. Eu gosto do que eu faço, agradeço a Deus. Graças a Deus. Então, como é que foi isso? Você é mais novo? Sou mais novo. Ele estava na faculdade já fazendo física, né? Pode chegar o microfone, até que você já sabia o que queria então. Como é que foi? Eu cheguei para ele e falei assim, Beto, infelizmente, né? Infelizmente mesmo, porque eu acho que o professor deveria ser o melhor profissional remunerado, infelizmente. É o que ensina todo mundo, né? E é o que menos recebe. Beto tinha se formado, estava dando algumas aulas, estava com salário defasado, infelizmente. E aí eu vi essa oportunidade que abriu o concurso para quem já tinha nível superior, né? Certo. Ingressar na Marinha Mercante. Eu falei, pô, Beto, bora estudar aqui. Eu fiz o plano de estudo para ele, falei aqui, tal, vamos fazer aqui, vamos estudar. E graças a Deus deu certo. Mas, 6 meses, passou em 8º lugar. Pô, eu tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho. Você sabe que eu tenho orgulho disso. Obrigado. Mas você já sabia que você ia seguir essa carreira? Você já tinha isso na cabeça definido ou você entrou de paraquedas também na Marinha? Então, Alexandre, isso aí É porque ele já deu uma volta pra lá, uma volta pra cá, queria ser piloto, queria ser astrofísico. Não é mais volta ainda. Peço até desculpa aí. Porque a história é longa. Manda, cheio de volta, velho. A história é longa. O pessoal do CPM aí, do 2017, que eu tive lá, dei uma palestra lá pro pessoal, o pessoal já conhece a história aí. Mas eu estudava no CPM, né, na época, fazia a 7ª série, hoje em dia eu não sei mais como é o nome. E aí eu conheci um comandante da TAM, comandante Ubiratã, e ele me contou sobre a escola de preparação para cadetes da aeronáutica, a EPICAR, na época, né? Isso. E aí ele falou sobre a EPICAR, ele falou que era uma escola que eu iria receber para estudar, né? Ia ser remunerado, já me tornava militar da ativa, uma escola que tem vários grêmios estudantis, de aeromodelismo, tem vários esportes, equipes de esportes, então eu fiquei super interessado. E assim, eu com 13 anos na época, né, eu falei, puxa, é isso que eu quero. Massa. É isso que eu não sabia como. Ia voar. EPICAR é pra cadetes do ar. E ser piloto de caça. Eu botei na minha cabeça, eu vou ser piloto de caça. Eu não sabia como ainda. Não sabia como ainda. Aí, na época, eu falava assim, o povo, você vai passar na EPICAR nada, o negócio é o Brasil todo fazendo a prova. Realmente difícil, cara. 13 mil candidatos, você daqui de... Eu nunca fui um aluno diferenciado, sempre fui aquele aluno mediano. Quem estudou comigo no CPM aí? Deu um trabalhozinho no colégio antes também. Eu ligava no colégio. Quem estudou comigo no CPM sabe o que eu tô falando. Não era nada demais na escola, né? Mas eu botei isso na minha cabeça assim, muito forte mesmo. Eu falei, é isso que eu quero. E aí eu já com 15 anos, tinha terminado o 2º ano do ensino médio já. E na EPICAR você volta para o 1º ano. Inclusive, quando você entra, você é emancipado. Para mim, assim, era isso que eu queria. Eu falei assim, poxa, eu vou ganhar meu dinheiro, vou ser emancipado, não vou depender mais de pai e mãe, é isso que eu quero. Caramba! E aí eu falei, mãe, eu não quero fazer o 2º ano, eu vou ficar em casa estudando, porque eu vou passar na prova. Decidi. Aí ela ficou meio assustada assim, falou, não, meu filho, você quer mesmo, é isso que você quer? Eu falei, é isso que eu quero, e comecei a estudar. E na época, o ex-marido da minha mãe, o então Major Sebastião, ele era diretor do CPM, e ele também me incentivou, né? Ele e o comandante Ubiratã me incentivaram para seguir essa área militar, e eles conseguiram uma bolsa para mim em Brasília, para estudar em Brasília. Aí eu fui com 15 anos, estudar em Brasília, morar na casa de parentes distantes. E assim, foi um choque pra mim, né? Porque minha vivência era essa vivência aqui de jogar bola ali na quadra do Pontal. Isso. E eu fui lá e assim, eu lembro de sentar assim pra ler, pegar pra estudar aquele livro de álgebra, olhar assim e falar assim, não, eu só vou sair daqui quando eu entender o que tá escrito aqui. E passar 2 horas e eu lendo aquele negócio e não entender. É isso aí. Mas foi na força de vontade mesmo. E aí no meu 1º ano lá, eu fiz a prova, não passei por causa de uma questão. Brincando, velho. Você tá de brincadeira, velho. Uma questão. E aí eu fiquei assim, cara, voltei... E tem idade limite, né? Tem idade limite, Eu voltei pra Ilhéus, assim, transtornado, né?
Aí minha mãe, não, meu filho, você vai voltar pra lá. E na época eu morava muito longe do cursinho, então eu pegava ônibus. Nossa, era correria mesmo. Minha mãe falou, meu filho, você vai morar perto do cursinho e vai passar. Você tá bem, você vai passar. Aí me deram bolsa integral até depois disso, que eu quase passei, né? E aí eu fui morar num quartinho, numa pousada. Na época a pousada tava proibida em Brasília, mas eu fui morar lá. Na pousada tinha... tinha estelionatário, tinha as meninas... Meu Deus do céu. Tinha as meninas que saíam de madrugada, só voltava de manhã. Era daquele jeito a pousada. Mas eu era novo, assim, né, na época, e todo mundo me abraçou, assim, e eu sempre com esse desejo muito forte, assim, sabia o que eu queria, entendeu? Então todo mundo me incentivava, achava bonito, né? Eu vindo assim, o nordestino que veio aqui, tá tentando. E aí, nesse ano, eu fiz a prova, passei na prova, fui aprovado na EPICAR. EPICAR, concurso 2010, foi aprovado. Um orgulho, 13 mil candidatos. Caramba. São quantas vagas? Na época eram 180 vagas. Hoje em dia eu acho que aumentou um pouco. Caramba. De 13 mil. E aí eu tinha o exame médico. Que você, né, como aviador, vocês que trabalham na área... hoje, né? Hoje é CMA. Isso, vocês Na sabem época, que o exame... talvez fosse CCF. O exame médico da aeronáutica é o mais rigoroso que tem. E, infelizmente, eu fui reprovado no exame de... Você tá de brincadeira. No exame odontológico, fui. Caramba. Odontológico, não foi vista, visão, graças a Deus minha visão é perfeita, 20/20, coluna... Tudo. Mas foi no odontológico. Mas não tinha um jeitinho, porque às vezes reprova um aluno ou outro nosso aqui por uma cárie. Cárie reprova, tá, pessoal? No odontológico. Cárie reprova. Aí o cara vai em casa, faz o tratamento, volta, passa. Não, eu tinha uma protusão, né? Uma oclusão óssea, meu queixo era assim antes. Entendi. Isso eu ia cantar essa história, como o meu queixo deixou de ser assim. E essa história de superação também, assim, que eu olho pra trás hoje, tenho orgulho, né, de ter feito isso. Mas não era pra ter voado, cara. Pois é. Não, depois eu quase fui pra AFA depois, pra Academia da Força Aérea, mas aconteceu outra coisa assim, que Deus chegou e falou assim, você não vai não. Você não vai voar não, você vai ser piloto de navio, né? Não tem de avião não. Alexandre, no meu quarto lá, que eu morava nesse quartinho lá, nessa pousada, eu cortei várias figuras de caça, assim, ó. E eu acordava de manhã, eu lavava os caças e falava, não, bora, tem que estudar. Isso é importante, viu? Era só isso que eu queria. Tá motivado. Exato. Tem até uma história engraçada. Eu estudava na biblioteca lá, né? E aí tinha uma menina lá que ela estudava para concursos da área de Direito. E aí sempre estudava lá comigo e tal. E teve um dia que ela chegou assim pra mim, isso eu tinha 16 anos, 17 anos. Falei assim, eu gostei de você, ela falou. Aí eu falei pra ela, eu gosto de você também, mas se a gente se relacionar, vai me atrapalhar pro meu concurso, vai atrapalhar você. Não é o momento. Tava determinado o garoto, né? Eu queria isso. Tava determinado. Minha cabeça era essa. E aí, com essa notícia do exame médico, pra mim foi muito difícil, né? Voltei pra Ilhéus, fiquei transtornado de novo. Uma moça muito bonita também, né? Detalhe, né? Mas ele abriu mão. Menino bom. Procura ela hoje, aí o nome dela Não sei, se você estiver assistindo esse podcast aí. Vou botar aqui o Instagram e o telefone. Vamos dar uma voltinha de navio aí. Ai. E aí eu voltei pra Ilhéus, só que assim, com a aprovação da EPICAR, eu fui convidado por uma escola de Fortaleza, que é muito boa. Vou falar o nome da escola, porque eu tenho muito orgulho de ter estudado lá. Escola excelente, Farias Brito. Farias Brito, E lá eu estudei com colegas assim que foram medalhistas de ouro em Olimpíadas Internacionais. Era uma turma de caça-talentos. Farias Brito é fora da curva. É incrível que o Farias Brito lá em Fortaleza. Eu tô morando em Fortaleza agora, eu sei que então é você isso. Sabe. É incrível que eles Turma fazem. aí do Farias Brito é outro nível. Se antes eu achava que eu era... Tudo. Isso. Os caras são... Isso antes estava aqui, brigava e tudo, né? Olha, pois já onde ele foi parar? Farias Brito. E lembra, eu estudei no colégio estadual lá do Salobrinho. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas tem que... Não é pra mim, não sei o quê, aí, ó. É tudo você querer mesmo, entendeu? É vontade. Foco. E aí eu recebi uma bolsa integral lá. Fui estudar lá. Não é barato não, Farias Brito hoje deve estar uns 3, 4 contas a mensalidade. E quem pode pagar vale a pena, porque a escola é fantástica. E aí eu fui estudar lá, fiz o segundo ano, que eu tinha largado a escola, né? Que eu falei que eu larguei a escola só para estudar. Fiz o segundo ano lá, passei na SpaceX, para oficial do Exército. Pronto. Mesmo problema, eu não podia entrar por causa do odontológico.
Os únicos concursos que eu poderia entrar eram o ITA e o IME, que eles não tinham essa limitação no edital, né? E aí eu fiquei mais um ano lá estudando pro ITA e eu cheguei naquele momento assim de pensar, poxa, eu quero ser o cara que estuda a aviação ou o cara que voa, entendeu? Eu quero ser um engenheiro aeronáutico ou eu quero ser um piloto. E eu falei, não, eu quero ser o piloto. Eu me apaixonei também com essa questão de você estudar, de você correr atrás. Mas assim, eu tinha colegas que realmente eram gênios. Tenho até hoje, tenho vários amigos que se formaram no ITA. Mas eu sei que eu não sou um gênio, eu sou uma pessoa normal, entendeu? Então eu falei assim, não, isso não é pra mim. Aí voltei pra Ilhéus, meio sem saber o que eu ia fazer e com esse problema, né? Com a má oclusão óssea. E aí quando eu fiz 21 anos, minha mãe me deu esse presente, né? Que foi fazer a cirurgia. E assim, você imagina, desde os meus 13 anos, toda essa trajetória. Até finalmente fiz a cirurgia. E tinha 3 meses pra prova. Depois que eu fiz a cirurgia, já tinha mais de um ano que eu não estudava para isso, porque eu pensei, não, eu não vou fazer outra coisa da vida, né? E aí, isso aqui, era meu sonho. Aí eu ia fazer a prova da AFA, que é a Academia da Força Aérea, e ia fazer a EFON, que é a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Sim. Que foi essa que eu ingressei. Que são provas que tem anualmente, você pode buscar no site, tanto da Marinha quanto da Aeronáutica, fazer sua inscrição, acompanhar o edital. E fazer essas provas vale muito a pena, é uma carreira muito boa. Como eu tinha explicado antes, você tem a oportunidade de ganhar para estudar, de ter essa experiência, de ter uma vida em academia militar, de ter uma equipe de esporte, fazer várias coisas diferentes, grêmios estudantis, pilotar um aeromodelo não, né? Simulador, navegar. Então, assim, vale a pena, entendeu? É uma área que, para quem é jovem, para quem tem a idade, o limite de idade são 23 anos para entrar nessas academias. Vale a pena. Busque saber mais, porque vale a pena. E aí eu ia fazer essas 2 provas, né? Faltava 3 meses para as 2. E aí minha mãe falou assim, não, eu vou pagar sua inscrição na AFA. Eu falei, beleza, eu tava lá estudando para AFA, sinistro, nem saía de casa. Desativei Instagram, acho que nem tudo, viveu Facebook, WhatsApp, nada, eu não queria saber de nada. Eu falava assim, se eu tô muito cansado, eu vou dormir. Se eu acordei, eu tenho que estudar. Era assim, tinha 3 meses pra prova, era o último momento ali, né? Chegou, no dia de baixar o cartão de inscrição da AFA para fazer a prova lá em Salvador, essas provas são feitas nas capitais, né, de todo o Brasil. No dia de baixar a inscrição, tava lá, inscrição indeferida. Eita. Você imagina que eu faço concurso, né? Eu comecei a fazer desde os meus 14 anos. Nesse caminho aí eu fiz vários concursos, tive várias aprovações, graças a Deus. As mais marcantes foram a EPK, a SPSEX e a F1, né? Mas eu tive outras aprovações também. E minha inscrição nunca tinha sido indeferida, eu nunca tinha tido esse problema. Aí conversando com minha mãe, não, porque eu deixei para pagar no último dia. E aí não computaram minha inscrição. Velho. E aí eu pensando assim, cara, 2014 isso, né? Eu me inscrevi para 2 concursos no ano. Se eu não passar na F1, eu perdi mais um ano da minha vida. E aí eu fiquei triste, né, com aquela situação, mas eu falei, agora não dá tempo de chorar, não. Agora eu tenho que estudar. Fui, continuei estudando. A prova da AFA era 2 semanas antes da F1, né? Fui para Salvador, fiz a prova da F1. E na hora que eu entreguei a prova, eu pensei assim, eu vou voltar aqui. Na hora que eu entreguei a prova, assim, com convicção, eu falei, eu vou voltar aqui. E dito e certo, naquele ano da Bahia, né? Passou eu e o Taquedo, um colega meu que é de Salvador. Teve mais um pessoal do Rio que veio fazer a prova em Salvador. E, graças a Deus, eu fiz todas as etapas. Fiz o exame médico, fiz o odontológico, passei no odontológico finalmente. Bacana. Passei no odontológico, fiz o teste físico, que era corrida, natação. Que, assim, para o jovem que tem 22, 23 anos, 21, 19, nada que você não treine, que você não consiga fazer. Teste físico é tranquilo, só treinar. Se você já estudou tanto para passar, dificilmente você vai perder no teste físico, entendeu? E deu tudo certo. Entrei
Assim, né? Aí o que aconteceu? No ano que eu tava estudando... Cara, tinha que ser essa EFON aí, porque o cabra passou em tudo e não ficou em nada. Foi uma escola de formação de oficiais, Mas né? na Marinha Mercante. Da Marinha, Isso. aí, massa. E foi nesse ano que eu tava estudando para EFON, que eu já tinha essa bagagem de concursos militares e tudo, que eu cheguei para Beto, né? Beto tinha se formado em física e tava nessa situação, ganhando, era o que? Dava 2 aulas por semana, ganhava R$300. Entendi. Assim, não deveria ser assim, né? Com os nossos professores. E aí eu falei, Beto, vamos estudar aqui, vamos fazer esse plano de estudo aqui, vai dar certo, você faz isso aqui e tal. E o menino, pô, passou em oitavo lugar. É orgulho, Massa, né? É demais. Vocês fizeram junto essa prova da EFON, então? Não, então, porque tem acesso, né, pela Escola de Formação de Oficial, então é uma graduação. Que é um vestibular. Essas provas que eu fiz, a AFA, a EFON, a SPSEX, são vestibulares. São provas anuais. Por exemplo, a SPSEX, foram 45 mil candidatos. Então, assim, tem ampla concorrência, mas eu repito, eu sou um cara normal, eu era mediano na escola pra ruim, eu ia pra final. É o cara do 7, né? Tirava 7 pra passar. A média no CPM era 6. Mas com a vontade, você querendo, você consegue. Né? É isso aí É mesmo. importante. E, além da Escola de Formação de Oficial, para entrar como oficial na época, tinha oportunidade com um curso de pós-graduação, que é o curso de adaptação de segundo oficial de náutica, a ASON, que é um curso para quem tem formação na área de exatas, no meu caso como física, química também tem oportunidade, nas engenharias, você tem oportunidade também de acesso. Né? Então foi através deste curso da ASON, que eu pude entrar em 2014. Então você já fez outra prova que não foi a dele, a ZON. Isso. O dele é uma especialização. Para quem já é uma formado. pós-graduação. E em 2014 você estava com quantos anos quando você fez? 2014. 7 anos atrás, né? 8 anos atrás. Vou fazer 34 agora. Então tá com 26. Isso. Aí, porque eu sou, apesar de físico, assim, me pergunta uma conta de mais, menos assim, eu engancho. O foco é outro, velho. Sua calculadora não é mais de 4 operações, não, meu. Sua calculadora é outra, aí, é científica. Aí, e assim como meu irmão falou, né, essa parte na escola também não fui um aluno excelente, né? Fiz meu 3º ano aqui no Fênix e não tenho orgulho de falar disso, mas mas eu lembro, eu fui para a final em todas as disciplinas. Infelizmente, no 3º ano. Deu dor de cabeça essa parte. E repetiu o primeiro ano, foi, Beto? E ainda repeti o primeiro ano, estudei num colégio no Galileu, lá em Itabuna, fiz meu primeiro ano lá e a gente tinha vindo de uma escola pública também, já não gostava muito de estudar, tinha vindo da escola pública, cheguei, fiz meu primeiro ano no Galileu, aí não deu muito certo, não. Pegou. Mas aí depois eu estudei no AFI, vim aqui, estudei no Fênix, mas mesmo assim não era tão bom aluno. Mas aí foi quando eu cheguei na faculdade que eu fui apresentado ao cálculo 1, né? Que aí chegou a responsabilidade. Álgebra, e aí vem, né? E isso aí foi que eu comecei a me esforçar mais nos estudos. Então, voltando para a próxima minha formação, né? Tinha essa vontade ainda de ir para a área da aviação. Né? Eu fui conhecendo um pouco mais através do meu irmão, conheci essas diversas esses concursos, né? Militares e esse também, da Marinha Mercante. Então, quando eu terminando a graduação, eu fiquei numa dúvida se eu faria um mestrado ou seguiria no curso de adaptação de segundo oficial de náutica. Né? E quanto mais eu li, me informava, mais ia me encantando pela carreira, né? Tive a oportunidade de conhecer. E aí foi que a gente teve uma conversa aqui, tinha um restaurantezinho ali ao lado do mercadinho que a gente tem aqui no próximo, né, do aeroporto. Sim. Aí a gente sentou, lembra, a gente vai pegar um PF ali. Aí eu sentei com o Gabriel, falei, Gabriel, tô na dúvida se eu vou buscar fazer um mestrado ou o ASON. Ele, Beto, o que você quer mesmo? Como você se espera? Você gostaria de se ver daqui a um tempo e tudo? Isso, essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Não, eu parei para pensar assim, eu me vejo mais realizado fazendo a ASON. E aí eu parei de pensar no mestrado, preparar um projeto, tudo para dar continuidade àquilo que eu tinha desenvolvido na graduação. Aí comecei a estudar para a ASON, né? E
Eu formei ali em 2013, teve a colação de grau ali no início de 2013 e cheguei a dar um período aula. E aí teve essa conversa, eu vou começar a estudar agora pro concurso da Azon, né? Comecei a estudar mesmo e tudo. Mas mesmo assim encontrei algumas dificuldades, mas Deus ele abençoou bastante. Sempre tem, senão não é. Senão é para todo mundo. Senão é para todo mundo. Pessoas duvidam, né? Porque pense, você escolheu uma realidade para outro estado. No caso, dando tudo certo, para ir para Belém, do Pará, né? Belém. Os dois foram para Belém. Fizemos o curso lá no Centro de Instrução Brás de Aguiar, né? Isso. No Ciaba. Tem 2 escolas de formação. Aí quem faz a prova no Norte e no Nordeste vai para Belém do Pará. Quem faz a prova no Sudoeste, Centro-Oeste e Sul vai para o Rio de Janeiro. Certo. Aí por isso que eu falei até quando eu fiz a prova em Salvador, teve algumas pessoas do Rio que passaram, porque a prova de Belém costuma ter uma nota de corte mais baixa do que a prova do Rio, entendeu? Entendi. Aí tem gente que, da questão, às vezes a pessoa tem anos fazendo cursinho, anos estudando, tem aquele objetivo, aí vem pra cá e tem o mesmo, a formação é igual, não tem nenhum tipo de diferença no mercado de trabalho em si. Inclusive, puxando a sardinha para o nosso lado, o povo fala que Belém, quem vem de Belém, né? Por ser mais militarizado. Eu vou falar um pouco também dessa parte militar, que eu servi 4 anos na Marinha, né? A gente tem mais essa questão da disciplina, entendeu? Sim. Então, pra gente aqui, que tá aqui na região, quer fazer a prova, a gente faz a prova em Salvador e segue para Belém, entendeu? Eu acho que a gente fala de Marinha Mercante aqui, eu tinha comentado com vocês, a gente está numa cidade que é muito conhecida na Marinha Mercante. Às vezes as pessoas não sabem disso, mas se você chegar lá no Rio de Janeiro, que é o berço, né, da Marinha Mercante, tem outros estados, mas o Rio é o principal, é a sede. Você fala Ilhéus, todo mundo conhece. Bacana. Tem muita gente da Marinha Mercante aqui. Tem gente embarcada que... Muita gente embarcada. Ilhéus, eu conheço o fulano de tal. Mas, infelizmente, as pessoas não conhecem a carreira do oficialato. Infelizmente, as pessoas não têm esse acesso. Eu tenho vários amigos daqui de Ilhéus, inclusive, marinheiros excelentes, profissionais, que eles falam assim, poxa, eu queria ter conhecido antes, mais novo, porque o cara ali fez o curso, né, de marinheiro, às vezes o cara era bom, o cara tinha capacidade de passar na F1, todo mundo tem, na verdade, só querer. E o cara podia passar na F1, mas ele não conhecia. Aí depois estourou o limite de idade, que você fez 23, acabou, é o último ano, 23, 24, já era, entendeu? Não sabia até hoje. Né? De agora em diante, ele não tem mais desculpa. Sem mais desculpa. Você que está assistindo esse podcast, você tem algum jovem que tem esse interesse pela Marinha Mercante, tem essa admiração, tem um parente que trabalha na Marinha Mercante. Até que nem tenha, né? Porque nenhum de vocês tinha. Inicialmente. Vocês caíram literalmente nem paraquedas. Tem histórico na família, os dois são, mas já tem alguém. Conhece a carreira, seja apresentado a carreira. Isso. E aí você decide se quer ou não. Né? Muita gente... existem pais de alunos que chegam aqui, ou que eu encontro na rua, e falam assim, mas meu filho nunca se interessou por aviação. Eu falei... Você apresentou a aviação para ele? Ele teve contato com a aviação? Exatamente. Ele sabe o que é aviação? Ele sabe os passos que tem que dar? Ele já voou? Não. Então, como é que você vai querer uma coisa que você não sabe? É verdade. Sabe o que é que enche a sala de comissários? Aquela garota que voou a primeira vez. Ela viu a comissária. Quando ela pousa em Ilhéus de volta, ela procura a escola. Como é que foi para ser comissária? Pois ela foi apresentada a carreira. E isso teve contato. Acontece com a gente aqui, né? Agora a gente está na hora trabalhando, aí você vê o jovem interessado, vê como estamos hoje, né? Na profissão e tudo. Aí, como é que faz? Como é que... E vocês falam no entusiasmo bacana e querendo inserir as pessoas. Isso é bacana porque o Aeroclube tem esse espírito. A gente sabe que aí incentiva isso em vocês. Bacana demais. Quem sabe futuramente a gente não faz um braço faz um curso de formação de mercantes futuramente aí. Quem sabe? Quem sabe, exatamente. Tem cursinho pra tudo aí, pra vestibular. De repente um cursinho aí pra... E falar em cursinho disso, já vou começar esse negócio pra vocês agora. Como é que faz um plano de estudo, no caso de vocês, pra passar num concurso? Que a gente sabe que... Quando se fala em concurso, a maioria já fala, é difícil, concorrência, não sei o quê, não sei quantos mil para não quero não, tá muito difícil. Como é que vocês saíram de medianos até reprovado, né, para
aprovados agora em um concurso público altamente concorrido. Como é que era esse plano de vida de vocês aí nesse período? Isso. O que acontece? Essas provas, as provas para a Marinha Mercante, tanto a Azon como a IFON, as matérias que caem inglês, português, matemática e física. Então, isso tudo a nível fundamental, porque é um vestibular. Mas como é uma prova específica, para uma carreira específica, ela vai cobrar mais conteúdos específicos. Por exemplo, na prova de matemática cai cálculo. Você faz o vestibular normal, não tem cálculo, entendeu? Então, assim, a melhor maneira de estudar que eu conheço é você pegar o edital que você quer fazer, você tem lá todos os conteúdos que caem na prova. Você pega lá, tá tudo escrito lá. O que vai cair na prova tá escrito lá. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta fantástica, né, que tá transmitindo o podcast, que é o YouTube. Sim. Cara, você conta cada conteúdo ali no YouTube. A aula dada, né? A aula dada. Se diz assim, nessa época que a gente estudava, 2010, 2014, não tinha essa facilidade, entendeu? Não tinha tantos vídeos bons assim. Hoje em dia a gente encontra tudo no YouTube, né? E aí você vai bater no edital, você consegue, você cria um plano, né? Vamos supor que você consiga estudar 5 horas por dia. Eu tive um colega que ele trabalhava, menino correria mesmo, que estudava 3 horas por dia, mas ele estudava 3 horas certo. Mesmo. E aí ele separava os conteúdos para ir bater no edital. Durante um ano ele bateu o edital todo, seguiu o edital todo, chegou lá, fez a prova, foi aprovado, entendeu? Legal, isso aí. E um ponto que é fundamental, né, Braga? Quem quer passar em qualquer concurso é você estar motivado, buscar se motivar. Né? Você veja, por mais que eu inicialmente não conhecia tanta carreira, quando eu fui apresentado, fui buscar conhecer mais, assistir vídeo, ler sobre, e cada vez com mais encantado com aquilo. Eu lembro na minha apresentação, a gente chegou lá no auditório, né? No Ciaba, e eu pude falar e falei e repito, né? Quando eu cheguei lá, eu estava vivendo um sonho. Eu passei a sonhar aquilo. Quando eu conheci o ambiente, eu tinha visto a foto daquele auditório ali, sabe? E o cara aqui, agora eu tô nesse auditório, eu tinha visto a imagem na internet, olha, eu tô aqui agora. Isso é importante. Bacana. Sabe, eu tô em Belém do Pará, entende? É louco. Tô num estado lá, distante do meu estado, e tô aqui num lugar que eu vi isso na internet e tal. E no navio, Beto, a primeira vez que chegou sozinho lá no passadiço, vai lá, comando, o navio tá no seu comando aí, tá todo mundo dormindo, é você que tá lá no comando, na ponte de comando. Como é que foi a sensação? É satisfatório, né? Você tem aquela máquina formidável que é um navio, né? Você um mundo de coisa aquilo ali, né? Você tá um monte de botão, quem não conhece, tem tanto botão, você sabe que cada botão faz. Me pergunta isso direto. Tem que saber. Aí até me perguntaram, não dá medo não aquele masão? Eu, rapaz, você sente mais uma sensação assim de poder, na verdade. É igual o cara quando pega uma moto, um carro, ele se empolga ali. Imagina você tá no navio, aquela máquina, entende? Você muito bonito. Entende? Louco, formidável. Você falou uma coisa que é um pensamento meu de muitos anos. A gente muitas vezes cobra dos nossos filhos, dos nossos parentes, seja um bom aluno, estude bem na escola, faça não sei o quê, mas esse ponto que você falou aí me despertou para isso agora. A pessoa só vai estudar bem, só vai ser bom naquilo que ela descobre que gosta. Exatamente. Né? O resto ela vai ser mediano e vai fazer só para passar mesmo e acabou. Eu era um aluno mediano também, não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Mas na hora que vieram as matérias de aviação, aí você come com farinha o negócio. Verdade. Sabe? Você fica maluco com aquilo ali, porque você descobriu o que você quis. Né? Então fica a dica aí, sei lá, para quem. Pra ninguém, fica só falando. É isso, então. Aí vem aquele momento que você vira à noite e ninguém entende. Por que isso. tal coisa? Você falta o churrasco. Não virava à noite, não estava com os amigos, toda hora era uma desculpa. Não quer mais sair pra ir pra praia com todo mundo, porque você sabe que vai perder 2, 3 horas de estudo. Você fala não pra gatinha na biblioteca. No meu caso mesmo, já tinha uma graduação, me privei de estar começando ali meu trabalho, tendo o meu dinheiro, né, para poder fazer as minhas coisas, estar ali com o necessário, né? Mas estudando e tudo, se privando de algumas coisas que se eu já começasse a trabalhar com os colegas de formação, né, já teria ali para poder fazer minhas coisas, fazer o que o dinheiro pode proporcionar, ainda mais maior e tudo. E me privei até chegar realmente na profissão onde eu me sinto hoje realizado. Entendeu? E essa questão da motivação é muito importante. Você está interessado pela Marinha Mercante, assista vídeos,
né, que tratam sobre isso, de pessoas que hoje já estão embarcadas. Eu mesmo não Entendeu? sei absolutamente nada. Tô aprendendo um monte de coisa. Né? Não sei rapaz. nada. É uma carreira que não me foi apresentada, entendeu? Então, Hoje a gente pode até dizer com mais vergonha esse negócio que não foi apresentado, porque a internet tá aí, o YouTube tá aí, você Verdade. aprende tudo que você Isso. quiser. É verdade. Basta saber procurar. verdade. Basta saber procurar. Eu tenho o irmão mais novo mesmo. Hoje ele está em Santa Catarina, é um lugar muito bom para trabalho, né? Tem muita Itajaí? oportunidade lá, tá em Brusque. Em Brusque. Sim. Tem fábricas lá, é parte tecido muito forte, né? Cidade da moda, tive a oportunidade de ir lá vê-lo. E nisso, agora na vivência da Marinha Mercante, pude apresentar para ele. Ele, Beto, tá vendo, né? Como é que nós estamos hoje? Como é que é essa área? Eu comecei a conversar com ele, mostrar o que ele precisa fazer para ingressar e tudo, e comecei a motivá-lo. João, assista, lê. Ele fala, Beto, entrei no Instagram de não sei quem, um cara é piloto, o cara é marinheiro. E cada vez mais ele tem se encantado com a profissão. Qual Hoje a ele já idade está dele com, hoje? tá Isso com que eu ia 22. perguntar. 22? Tá com 22. Ah, Se ele quiser seguir a carreira de vocês, tem mais um ano. Mais um ano. E essa é a pergunta que eu queria fazer. Vocês entraram via EFON e via Azon. Tudo bem, entraram na escola da Marinha, a Marinha pagando vocês para estudar, oficiais da Marinha, foram militares durante esse tempo. Aí, no caso... Eu que fui, ele Gabriel. Não, ele não foi, Ah, porque você foi para oficial. Você, como Não, entrou ele- já com os... Ele Como fez civil. como oficial também, mas uma pós-graduação. O meu foi a formação mesmo, bacharelado. E no caso, hoje em dia, eu Mas sou como tenente ele- da reserva, entendeu? Se tiver guerra, me chama como tenente. Porque Só você, pra isso mesmo. Mas no seu caso, Sei que lá. foi como pós-graduação, você não podia ser chamado de militar? Você não era militar naquela Não, porque época? assim, é interessante essa questão da Marinha, né? É algo que... É, que tá dentro da Marinha, a gente acha que é militar, né? Sim. Que você vê, na aviação, hoje, para você acessar, tem essa questão. Para você entrar, você precisa tirar a carteira inicialmente ali, piloto privado. Isso. E é tudo por conta própria. Isso. Né? A pessoa precisa buscar e tudo. Já no caso, quando falamos de Marinha Mercante, isso é um ponto positivo, de estar sobre os cuidados da Marinha de Guerra, a Marinha Mercante hoje. Então, todos os cursos de Marinha Mercante, tudo tem que passar pelo crivo da Marinha de Guerra. Não tem uma escola particular que dê esse curso, então. Quem quiser entrar na Marinha Mercante não tem uma escola De particular. oficial não tem, por exemplo. Oficial não, é. De oficial. Você pode, nas categorias como o moço de convés, você tem cursos particulares, mas já para oficial é através da Marinha de Guerra, né? Através da Diretoria de Portos e Costas, que é um departamento da Marinha de Guerra, DPC, que vai cuidar dessa parte da Marinha Mercante. Aí é muito bom que você pode acessar através de uma prova, de um concurso. Entende? Por mais que no meu caso, eu não fui... A partir do momento que eu entrei, eu não fui reconhecido como militar, diferente do meu irmão, entendeu? Mas como civil, esse curso foi proporcionado de Marinha Mercante, foi proporcionado pela Marinha de Guerra. Sim. Na aviação, a pessoa que teria que custear todo para se tornar um E piloto você ainda foi comercial. remunerado por isso? Fui, ainda foi recebia. remunerado. Na época, eu recebia um valor correspondente porque tínhamos direito a alojamento e uma quantia também de ajuda de custo. Olha só. Né? Muito bacana isso. Alimentação, né, velho? Alimentação Isso, toda lá na no centro. escola. Isso. Aí, como eu não fiquei no alojamento, aí recebi um valor, eu pude ficar numa kitnet ali próxima. Aí eu fazia todas as minhas refeições, eu era muito próximo. Botava só a roupa que para poder entrar no centro de instrução e acessava lá e fazia as minhas refeições e voltava. Acessava também para fazer as aulas, entendeu? Morando pertinho. Entendi. Então, para O oficial... meu já era internato. Eu vivia no regime de internato e saía sexta-feira, tinha que voltar domingo até 11 horas da noite. Sim. Tá, Não podia sair, não. você foi até 23 anos. No seu caso, qual é o limite de idade para entrar nessa escola que você entrou? Então, no caso, para... Você entrou com 26 lá. Sim. O curso de adaptação, né? Para segundo oficial de náutica, assim como outros cursos de adaptação na Marinha, não tem um limite de idade. Ah, tá. Então, Entendeu? qualquer pessoa, o cara tá com 40 anos, 40 vou fazer. anos, não, Beto, tem 40, pô. 40, não me 40. recordo. É 40? Tinha a Azon? Tinha não 40 lembro. anos, pô. 40 anos, 40? com certeza. Eu teria que verificar. Porque a Azon, infelizmente, como veio a crise, né? Essa questão da Petrobras traz muita força. É a mãe da Marinha Mercante do nosso país. Sim. Né? Aí o que aconteceu? Com a crise do petrolão. Isso, aquela situação toda. Aquelas coisas questão todas toda. lá. A necessidade, né, de oficiais da Marinha Mercante foi reduzindo cada vez mais. Aí Entendi. o curso, como por exemplo o que eu fiz de
adaptação, né? Uma pós-graduação, ele foi extinto, porque não havia mais necessidade. De formar tantos Né? oficiais. É porque a Marinha ela faz esse controle de quantos oficiais a Marinha Mercante precisa. O mercado, né? O Vamos dizer, mercado, o mercado faz esse controle, precisa. justamente para não inflar o mercado, né? Entendi. E a qualidade da mão de obra ser perdida. Porque o oficial de Marinha Mercante é uma mão de obra especializada, assim como o aviador, Muito né? especializado, é. Isso, então é importante manter esse padrão, porque quando a gente fala de Marinha Mercante, a gente está falando das divisas do país. Mais de 90% das exportações e importações do país são feitas através de navio. Então é um setor muito estratégico para o país e essa questão militar também é muito importante para a soberania nacional. Porque, às vezes, quando fala de militarismo, algumas pessoas falam assim, mas por que existe a Marinha de Guerra, né? Para quê? É um custo alto que o Estado, a União tem, então para quê? Mas a gente tem divisas muito importantes. Isso é soberania nacional. Isso, a gente tem ouro tem que ter. Embaixo d'água, que é a Amazônia Azul, que é nosso pré-sal, entendeu? Que o mundo todo tem interesse nisso, de ter esse acesso, entendeu? Então, assim, sem a Marinha, a gente perde a soberania nacional, não, isso aí é inquestionável, tem pesca, que ter bem pronto. Entendeu? Então, aí você vê esse cuidado que a Marinha Mercante tem, a Marinha de Guerra zela, por isso nós temos só 2 centros, né, de formação para acesso, que é o CIABA e o CIAGA. Raramente, né? Então, vai ter Então, eles controlam essa quantidade de desempregado, né? Dentro desse controle da Marinha, raramente. Se perdeu, teve essa questão da crise, aí realmente, eu fiquei, depois da minha, que eu terminei o período de estágio, né, terminei ali a pós-graduação, vamos dizer assim, aí eu fiquei passei por uma dificuldade de embarcar, mas foi porque o país estava em crise. Infelizmente, né? Aí foi extinto a Azon, a EFON chegou a diminuir a quantidade de pessoas a ingressar, entendeu? E hoje a forma para você se tornar um oficial da Marinha Mercante, a gente tem um acesso hoje pela EFON, e também você pode começar de baixo, né? Como moço e subindo, e também você pode entrar ali a gente pode falar um pouco sobre as categorias quais são, mas pode entrar no meio termo se você tiver um curso técnico. Tem esse acesso também. E aí você entra ali pensando como se fosse uma escada, né? Entendi. De hierarquia. Plano de carreira. plano de carreira. Plano de carreira é melhor se falar assim, porque é algo civil, se falar de hierarquia pode se confundir com a parte do militarismo. Mas no navio tem hierarquia. Né? Não, tem mesmo. Sim. Depois do intervalo, eu quero voltar nesse assunto aí. Pronto. Nessa parte já valendo, né? Nessa parte prática. Lombardi, vai daí, Lombardi. Quer faturar, né? Como é o negócio aí, galera? Vamos lá, um patrocinador top que acompanha a gente desde o início, Supermercado Jaciana, né? O Mercado Jaciana ali da Coronel Pessoa e o Mercado Jaciana aqui da Juca Pinto, antiga Dom Pedro II. Os preços estão especiais, fiquem ligados nas propagandas aí, 96 horas, 24 horas de promoção. Se liga lá nos episódios do Guigo, né? Guigo já foi internado no sanatório, já foi super-herói, o super laranja, tá engraçado demais. E os clientes estão adorando, viu? A gente fala de Guigo lá, o pessoal morre de ir mesmo, de verdade. Além disso, vocês têm que ficar ligados em dias de promoções que não são essas específicas, né? Mas que toda semana tem. Segunda da proteína, quinta-feira do hortifruti e o final de semana também cheio de ofertas, beleza? Patrocinador que não paga nada pra gente, Centro Maanaí. Acesse aí, @Centro Maanaí. Recuperação de dependentes químicos. Tem um episódio aí do pastor Washington. Assistam. Foi dado como conteúdo apelativo, mas não é, ok? Craque só Cristo e contribua mensalmente. Se você encontrar o pessoal que vende o chaveirinho, aquele chaveirinho ali vai todo para a manutenção do Centro Maanaí. Muito importante, chaveirinho. Eles vivem do chaveirinho, na verdade. Se você tiver alguma dúvida, vocês podem procurar no Instagram deles os Pix para você poder fazer e contribuir mensalmente. Tem que deixar isso bem claro aí, ok? Isso aí. Quer fazer o próximo aí? Quer chamar o Shore? Chocolate Shore, né? Produto feito na nossa região, premiado mundialmente. Você está diante do chocolate de origem, terceiro lugar na Feira de Paris 2021, como um dos 3 melhores chocolates do mundo. Feito aqui por gente nossa, Marco Lessa aí, nosso amigo, parceiro, um abraço. Compre para o seu mercado, seu empório, você que tem aí uma lojinha de um produto mais classe
A e B, né? Que é um chocolate fino. Não perde nada aí para chocolates europeus, para chocolates de lugar nenhum. Inclusive premiado em cima deles próprios como o terceiro melhor do mundo. Então, Chocolate Show, representante nacional, entrega em qualquer lugar do Brasil, tá? 739-8805-5020. Tá bom de memória, viu? Ó, pessoal, é fino. Tá pagando bem. Tá pagando bem. É fino, viu? Mas é acessível. Totalmente acessível. Então procurem lá. Chocolate de origem é Shore, beleza? É isso aí. Falando em ar-condicionado, que tá bacana aqui, mandar um abração pra Reno, lá daqui frio, beleza? Alô, Reno, você que tiver ar-condicionado, quiser trocar de local o ar-condicionado, dar manutenção, limpeza, ou até mesmo instalar um ar-condicionado novo, procura a Reno. Pode ser residência, pode ser empresa. Chama os meninos que trabalham no Capri, são muito gente boa, ok? Bom. E você lá em Itabuna, que procura abrasivos, material de solda, casa, lazer e jardim, procura o nosso amigo Cambuí, aonde? Lá na Fermac. Onde é que fica a Fermac? Falou com o colega lá que a gente quer almoçar lá? Valeu, tá liberado. Juliano, tá liberado, Bruno, obrigado. O almoço nosso lá tá liberado na Moenda. Na Churrascaria Moenda. Churrascaria Moenda. A Fermac fica ali, ó. Curvou a Moenda ali na Avenida ACM. Logo à direita tá nosso amigo Camboim e Saulo, na Fermac. Abrasivos, material de solda, casa e lazer. Maravilha. Manda outro aqui, ó. Volta aí, com os meninos. Deixa o menino terminar aqui. Manda aqui? Então manda aí. Já que a gente está falando de espaço geográfico, vocês saíram, foram para Belém do Pará e tudo mais, nós temos um amigo que, para outro público, lógico, e aquela pessoa que trabalha em uma região geográfica muito grande, tipo médicos, empresários e tudo mais, o que é que eles precisam? Da sua própria aeronave. Então chama nosso amigo Bruno Montaé aí no Instagram dele e veja a condição de você ter sua própria aeronave, de você fazer uma área geográfica bem grande e conseguir o que todo empresário quer? Dormir em casa, meu irmão. Não ficar uma semana fora. É uma coisa que você pode resolver em 2 dias. Certinho? Exatamente. Então procura lá. Montaé Aeronaves. Alô, Bruninho! Meninos, vamos lá. Primeiro, eu queria entender quando vocês falam aí, moço, marinheiro, piloto. A única coisa que eu sei, porque o que eu ouço mais assim, é o prático. Né? Ah, porque o cara é prático. Mas eu não sei nem o que é que ele faz também para ser prático. Quais são os nomes e o que é que fazem? Quais são os nomes das funções e o que é que fazem essas funções a bordo do navio? Como é que funciona isso aí? Fala de náutica que eu falo de máquina. Tem uns que são de máquina, tem uns que são de... Como é? Isso. Já explica o que é um, o que é outro aí pra gente. Porque assim, a Marinha Mercante, né, ela tem um conjunto de divisões, né? Quando a gente vai falar do marítimo. A gente, por exemplo, já tem divisões aqui, eu já peguei tá com a pecinha. É porque tem bastante coisa. Mas aqui a gente pode falar aqui dos grupos, né? O primeiro grupo aqui tem um marítimo, tem um fluvial e o dos pescadores, entendeu? Então tem vários. Nossa área aqui é dos marítimos, aí que são divididas em 2 seções. Aí temos a seção de convés e a seção de máquinas. Certo. Aí que na sessão de convés a gente vai ouvir sobre moço de convés, contramestre e tudo mais. Aí tem a de máquina também. Como é que é? Vai falando aí. Então vamos falar aqui. Vai do convés. Vai lá com você cola. Não. Você cola. Cola pra dar informação completinha. Às vezes o cara quer ser um negócio que você não vai falar aí. Esqueceu. Fale. Então aqui, vamos lá na parte, a gente falou dos grupos, né? Isso, marítimo, fluvial, pescador, aí entramos no marítimo, né? São 2 seções, convés e máquinas. Certo. Aí vou falar aqui de convés, tá? Aí temos aqui o marinheiro, auxiliar de convés, moço de convés, marinheiro de convés, contramestre, mestre de cabotagem, segundo oficial de náutica, primeiro oficial de náutica, capitão de cabotagem, e capitão de longo curso. Essas são todas as categorias quando a gente está falando... Dá o que é isso é fulano que faz. Isso é uma são os postos. São os postos. Beleza. Isso.
né? Isso geralmente é por tempo de serviço, né? O que acontece? Você entra em qual e vai passando qual é a escadinha? O que acontece? O primeiro que ele falou, o marinheiro auxiliar, geralmente é o marinheiro portuário. No Rio de Janeiro, ali na Baía de Guanabara, para quem conhece, tem muitos marítimos portuários. Eles fazem ali transporte dos marítimos para as embarcações. Então esse mais é o trabalho do marinheiro auxiliar. Aí tem o moço de convés, que é um ingresso. Então, o marinheiro auxiliar, ele pilota um barquinho, uma lanchinha que leva para o naviozão. Isso, geralmente, né? Tem outras atividades. Atividade de amarração também, ele pode atuar como amarrador, porque quando a embarcação vai atracar, né? Você imagina um navio bem grande. Para ele manter o barco preso... Puxa para você, é melhor. Isso. Aí. Para manter o barco preso, o barco bem amarrado, seguro, por causa da variação de maré, então é preciso fazer uma amarração correta. Aí tem os marinheiros na embarcação que fazem a amarração do barco. Lá em cima. Isso, lá em cima. E tem um pessoal que fica no porto, no cais, fazendo... Amarra naqueles toquinhos, né? De negócio ali. Isso, os toquinhos pra mim. Toquinho mesmo, não? Tudo tem nome, é que nem a aviação, tudo tem nome. Qual é o nome daquele toquinho? Cabeço. Cabeço? É bom saber. É bom. Tamanco Próxima também. vez que eu passar no porto, é um cabeço ali. Outro nome, isso aí. Aí tem o moço de convés, que é o ingresso mais comum aqui que a gente tem aqui em Ilhéus, né? Que você faz a prova ou nas delegacias portuárias, não precisa ser necessariamente em Belém do Pará. Você tem, às vezes, abre para, por exemplo, para Salvador, abre para Vitória, entendeu? Sim. E aí o cara pode fazer a prova lá, faz o curso de formação de 6 meses nas escolas, aí geralmente em Belém ou no Rio, e ele sai como moço de convés. Que faz o quê? O moço de convés, então. Como eu falei, o marinheiro auxiliar, ele trabalha portuário. Certo. O moço de convés, ele embarca, ele trabalha no navio. Já tá dentro do navio. Já Tá botou dentro o pé do no navio, navio agora. Isso. Tá Ele ficando embarca. bom. Isso. E no navio, ele vai exercer essa atividade, como eu te falei, de marinharia, né? Que é a questão de cabos, de amarração, a parte também de organização do convés, porque tem muitos equipamentos. Chega a operar alguns equipamentos também. Então, assim, o trabalho do marinheiro... Aí o que acontece, né? No marinheiro, quando a gente fala marinheiro, geralmente, né? Abarca o moço de convés, o marinheiro de convés, o contramestre e o mestre de cabotagem. Certo. Todos esses compõem... São chamados marinheiros. Os marinheiros. Na verdade, todo mundo que está no mar é marinheiro, né? Mas assim... Mas... Falando corretamente. Isso, falando corretamente, são os marinheiros que eles trabalham no convés da embarcação. O convés é a parte livre da embarcação, que é onde é feito os trabalhos, entendeu? Existem vários tipos de embarcação. Mas aí, dependendo desse trabalho, o marinheiro vai exercer naquela atividade no convés. Certo. Já os oficiais, eles trabalham na ponte de comando, que é o passadiço. É a casinha do navio. Isso. É o cérebro, né, da embarcação. Às vezes fica na frente, às vezes fica atrás, né, do navio. Isso, depende da configuração do navio. Da arquitetura do bicho lá. Isso. Navio grande, muito grande. Fica atrás. Fica atrás. Aí o navio que são os rebocadores, que a gente fala, ele fica à frente. Daí tem um design diferente. Isso. E aí os oficiais trabalham nessa... Aí o que acontece, como eu te falei do convés, de 2 em 2 anos, você faz essa ascensão de carreira. E aí, através dessa ascensão de carreira, aumenta seu nível de responsabilidade e a remuneração também. A sua remuneração vai aumentando, aumenta seu nível de responsabilidade, a visão da tripulação com relação a você. Por exemplo, como oficial na embarcação, a gente tem que fazer com que todas as normas de segurança, de salvatagem, que é para a salvaguarda da vida humana no mar, sejam cumpridas, entendeu? E aí a gente tem que ter esse trabalho direto com o marinheiro, entendeu? Enquanto a gente está fazendo uma operação, a gente está lá na ponte de comando, o marinheiro está lá no convés, tem que estar alinhado o trabalho, entendeu? Isso. E aí vai aumentando a responsabilidade. Então, assim, o amigo da Marinha Mercante que esteja escutando a gente, hoje em dia é moço de convés, ele pode chegar até comandante, até oficial, mas, como eu falei, tem esse tempo de ascensão de carreira, 2 em 2 anos você faz, e também tem a empresa que você trabalha, porque a gente trabalha no setor privado, não é público, né? A empresa querer você naquela atividade, porque você pode ser, por exemplo, como eu falei, assim, um oficial não pode exercer o trabalho de guarnição,
Mas você, como um mestre de cabotagem, que é o máximo que você pode chegar no convés, pode colocar você como moço, entendeu? Assim como, por exemplo, na aviação, né, um cara que já é comandante pode estar lá como o segundo piloto, né? Copiloto. Copiloto, Entendeu? Então, assim, depende da empresa que você trabalha, né? Entendi. Porque tem sua categoria, a função que você vai exercer a bordo. Né? Por exemplo, que a gente fala de uma lancha, tem um comandante da lancha. Né? Isso. Se a gente fala de uma embarcação que faz, por exemplo, do ferryboat, né? A gente tem ali o imediato e o comandante. Essa é a função deles a bordo. Mas se a gente olhar a categoria, geralmente não são oficiais. Entendeu? Tá. Então, isso gera um pouquinho pelo tamanho da embarcação. Embarcações pequenas, miúdas, no termo correto, a guarnição, né, no caso os marinheiros, eles têm um comando. No caso, por exemplo, o ferryboat, geralmente o comandante é um mestre de cabotagem, entendeu? Dependendo do tamanho da embarcação. Quando você vê um barco muito grande, aí o comandante tem que ser até capitão de longo curso, dependendo desse trabalho que o barco faça, entendeu? Isso tem a ver com a especialização que o marítimo ele vai adquirindo ao longo da carreira. Por exemplo, eu sou segundo oficial de náutica, Beto também é segundo oficial de náutica. Então a gente pode exercer a função até de piloto. Sim. O imediato, ele é o segundo no comando. É como se fosse o subcomandante, né? Sim. Para você ser imediato, você tem que ser primeiro oficial de náutica, entendeu? Entendi. E para ser comandante, tem que ser capitão de cabotagem ou de longo curso, entendeu? Isso aí, no caso, já embarcações, a função a bordo para embarcações maiores. né? Entende? Porque tem barcos, tem embarcações, por exemplo, tem aquela que faz a travessia Rio-Niterói, eu já conheci ali, balsa, ele é né? segundo oficial de náutica, que era o comandante ali na balsa. Isso. Entendeu? Então a gente também pode exercer a bordo a função de comandante, mas De aí tem a comandante, limitação com relação Ao tamanho da embarcação. Entendi. Que no termo é a arqueação, né? A gente mede por arqueação, mas é isso. Então, Basicamente assim, é o tamanho. quando vocês saíram da escola da Marinha lá de Belém, vocês saíram oficiais. Isso. Então vocês... Não, velho. A função que vocês tinham que exercer... Estagiário. Você faz estágio depois. Não, depois de contar melhor isso aí. Pode Aí falar. a função que vocês exercem a bordo do navio, a saída da escola, vocês têm capacidade para exercer a função no convés ou já na casinha lá no comando? No comando, mas a gente sai, na verdade, como estagiário. Porque no que acontece? Isso com relação à formação, né? Tá. A formação de Beto, que é uma especialização, ele faz um ano de teórico e Isso, um ano de prático. Só que esse um ano de prático não é um ano, são 365 dias embarcado. Então, geralmente... tá. Isso, de mar. Então, geralmente, a pessoa demora 2 anos para fazer, entendeu? Bem que eu ouvi um garoto falando que ele tava com 350 dias. Isso. Então, Entendeu? já estava próximo de Olha, eu tô terminar. próximo a um ano, eu tô com 350 dias. De quê? Isso. De mar. De mar, dia de mar, Não é? É dia no mar. 350 dias lá e depois que entrou para alguma função, não. É o nosso caso de hora de voo, né? Exato. Não é tantos anos de piloto, é tantas horas de voo. Isso, é dia de mar, hora de voo, tem uma certa Uma semelhança. certa né? paridade aí. Aí, no caso, é como um estagiário, é chamado praticante, né? As Forças Armadas tem o aspirante, se fala, né? Isso. Sim, mas aí já é na torre de No comando. navio. Isso, daí quando Isso. aí a gente está falando na formação, né? Tem no meu caso, um ano teórico e um ano, no caso, como praticante. Certo. Oficial de náutica. Isso. Um Entendeu? ano 365 Esse dias. ano- 365 Esse dias ano no como navio. praticante- Porque tem gente, por exemplo, que demora mais de 2 anos. Pra Entende? fazer, Pra fazer. embarque, Agora embarque, tudo bem, tudo. Deixa eu perguntar uma coisa. É Vontade. nesse momento que você pode entrar em missão como voluntário, esse tipo de coisa? Existe isso? Na Marinha de Guerra? Sim. Isso aí a gente entra na parte de Gabriel, porque ele. Ah, se for ele Marinha de Guerra. Isso, no meu Isso, caso é porque um eu- ano, né? Mas minha formação é como civil, mas no caso do meu irmão, são 3 anos de formação na escola. Então, desde o primeiro ano ele já entra como militar e vem a parte do estágio, entendi. entra essa parte aí. E no seu caso prerrogativa de- seria chamado de fuzileiro se fosse Marinha de Guerra? Não, a gente entra como aluno mesmo. O nome é esse, aluno da Marinha, que é praça especial. Aí durante o curso, né? Os 3 anos, você fica como praça especial recebendo como aluno. Aí depois que você se forma, você se torna guarda-marinha. Coisa importante, né? Que meu? é- Recebe durante o curso, né? Também. Isso, aí você recebe pra Isso aí estudar. já tá funcionário. É. Isso, Aí você se torna guarda-marinha e nesse momento, como guarda-marinha, você pode embarcar em navios da Marinha de Guerra. Eu tive essa oportunidade. Foi uma experiência excelente. Eu embarquei no navio que prestava apoio à população ribeirinha. Sim. Então, assim, o navio levava médico,
oficial de justiça, juiz federal, até barbeiro, dentista. Caramba. E a gente ia nos lugares mais longínquos da Ilha do Marajó, que fica na Amazônia, né? Isso. Na foz do Rio Amazonas. Isso, a Ilha do Marajó é a maior ilha de rio do mundo e tem lugares muito afastados mesmo. Então, assim, quando o navio da Marinha chegava, pô, era aquela festa, né, para as pessoas. Bacana, A gente fazia atendimento o dia todo. Inclusive, até eu contei para o Beto, ele não sabia que a gente recebia o pessoal de escola, as escolas dessas cidades ribeirinhas, e a gente mostrava o navio para eles, aí explicava como ingressar e Olha, tudo, que incentivava, bacana. entendeu? Então, assim, Que esse bom. foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito na Marinha de Guerra, Que show. porque muita gente não sabe, né, É que a um Marinha mutirão faz isso. flutuante, né? É um Exatamente, mutirão exatamente. flutuante. Olha, fantástico. E as pessoas ribeirinhas, elas embarcam no navio para ter acesso ao serviço ou as pessoas no navio desembarcam para prestar o serviço? Então, Como é o que que é? acontece? Esse navio, né, ele tem uma configuração que ele funciona como se fosse um grande consultório. Tem várias salas, né? Entendi. E aí, nesses lugares, não tem porto, às vezes, para atracar. É trapiche, que a gente fala, que é umas toras de madeira. E a gente consegue amarrar o navio. Ele é bem difícil a manobra, por causa que é rio, a corrente, é bem difícil a manobra. Aí a gente atraca o navio ali, faz a amarração toda, coloca uma escada, que é o portaló que a gente fala, né, para o pessoal acessar o navio. E aí, de 6 horas da manhã até 6 horas da noite, atendimento. O dia todo. Aí, de à noite, a gente sai, né, na cidade, poxa, o carinho das pessoas, assim como recebe a gente tá aqui conversando aqui, aí chega o pessoal, bota uma garrafa, assim, de cerveja, de alguma coisa, um balde, né, e o pessoal muito humilde. Entendi. Aí, não precisa não, eu faço questão, é a Marinha do Brasil, então Olha, é um trabalho legal, fantástico que legal, que a que Marinha show. faz e eu tenho orgulho de ter participado disso, né. é isso Que aí. maravilha, viu? Agora, que momento, se existe essa divisão, que momento o garoto pode escolher? Eu quero ser fuzileiro, né? Eu quero ser marinheiro. É lá no concurso ainda que ele escolhe? Isso, esse concurso que acontece, né? Esse concurso é para a Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Certo. Aí, para você se formar um oficial da Marinha Mercante, você tem que cumprir esse período na Marinha de Guerra, porque você sai como tenente da reserva, que é aquela situação que eu falei entendi. rápido, que Faz- caso tenha guerra, você Isso. é chamado. No caso, eu sou tenente da reserva não remunerada. Certo. Mas a gente tem essa formação, entendeu? Aí tem, às vezes, a Marinha abre provas, né, para quem é mercante fazer, para voltar para a Marinha de Guerra. Por isso só quer esse Ela saco. ela veio do Amazonas aí. ó. falou, Sentiu já o falou, amazonense lembrou. aí. Mas aí assim, depende da vocação, né, de cada um. Tem gente que tem esse objetivo de ser militar, que na escola descobre isso, quer ser militar. Eu tenho vários colegas Sim. de escola que, inclusive, estão na Polícia Federal, gostaram dessa área mesmo de... Militar mesmo, isso, militarizada. É. Sim. Então, assim, a formação é para a Marinha Mercante, mas tem alguns caminhos para Passa você. por uma formação militar também, né? A formação é militar. Eu tirei com pistola, com fuzil, com Fez. .50. Entendi. Sim, aí terminou o curso, como é que é trabalho? Mercado de trabalho. É botar o currículo nas empresas aí, dessas empresas de navio, Hamburgo Sud, Maersk, não sei o quê. Ou os caras já ficam na De olho. porta da escola, formou, me dá que eu tô precisando. Petrobras, como é que Petrobras, funciona? essas empresas todas, mundo de rebocador que tem a Petrobras ali, né? Você passa na ponte Rio-Niterói que tem debaixo é rebocador. Verdade. Então, sobre essa parte de para começar a Para trabalhar de começar fato, a trabalhar de fato. né, como uma empresa privada, né? Como a gente fala, sou da Marinha, a pessoa já pensa logo que é guerra e tal, e temos Isso, a que Marinha é uma das Mercante, Forças né? Armadas, uma das 3 Forças Armadas, né? Como vocês falam. Isso aí. E assim como no mercado, para trabalhar numa empresa aérea, né? Você precisa buscar a empresa, dependendo da necessidade, eles vão buscar o profissional, né? Mas você tem que colocar seu currículo à disposição. Certo. Né? Aí no caso da Marinha Mercante, como a gente falou, não é tão extensa assim, a gente tem 2 escolas de formação, então temos ali o nicho fica geralmente assim é muito divulgado e trabalhado no LinkedIn, né? Então a gente tem muitas vagas que é divulgada pelo LinkedIn. E também tem uns grupos, né, de WhatsApp, um passa vaga ali pro outro, indicação. entendeu? A indicação, né? Olha, minha empresa aqui está contratando. Entende? É como uma empresa
privada comum mesmo, essa parte de para E você como é conseguir que é trabalhar de salário? fato. A partir de... né? Muito boa essa parte. Isso aí. Desde vocês querem aqui um matezinho? Não, obrigado. Desde o moço do marinheiro de Porto, né? Que é o inicial, Aham. marinheiro portuário. Vai me corrigindo aí, que é é, muita não, coisa para verdade. aprender na aula Muita só. informação, Até o moço de convés, não sei o que, até chegar na casa, né, do navio, que o nome é O passadiço. o passadiço, Não, a e superestrutura, até chegar no capitão assim. de longo curso. Como é que é Sim. grana para essas funções? Ó, isso é uma coisa legal de falar, que quando fiz algumas palestras no CPM, isso era a hora que a meninada Pulava, né? pegava. Mas e o salário das meninas? O que acontece, né? Essa questão hierárquica, como eu falei, tem a variação de salário e também como é iniciativa privada, tem empresa que paga mais e tem empresa que paga Isso, menos. é o normal. E o mercado, que é o mercado de trabalho, ele é cíclico. A gente é muito relacionado ao barril do petróleo, porque a gente trabalha na indústria de óleo e gás. Tem a indústria também de transporte, de granel, transporte para o exterior. Container, é. né? Mas assim, O navio que vocês trabalham é óleo e gás. óleo e gás, a gente trabalha na indústria do offshore, que chama, né? Que Certo. são esses rebocadores, que trabalham no pré-sal, Sei, nas plataformas de Macaé petróleo. ali e tal. Isso aí. Aí o mercado é cíclico, né? A gente teve essa crise na questão da Petrobras, o barril do petróleo também caiu muito. Isso. E aí o mercado ficou ruim. Agora o barril do petróleo está lá em cima, por causa essa questão Agora tá bombando o negócio, né? macroeconômica, geopolítica. Então, Guerra, é preço de petróleo, é tá tudo. lá em cima. Então, assim, a área está muito aquecida e as empresas estão pagando melhor. O que acontece? O marinheiro, né, de portuário, lá no Rio de Janeiro, ele começa a ganhar ali por volta de R$2.000 e chega até, no máximo, eu acho que R$4.000. Eu já conheci marinheiro auxiliar que ganhava por volta de R$4.000. O moço de convés, né, esse que já trabalha embarcado. Certo. Aí o que acontece? Por trabalhar embarcado, a gente é considerado um profissional CLT especial. Então tem várias bonificações de periculosidade, tempo de serviço. No nosso contra-cheque vem tudo discriminado. Tudo certinho, né? lá. E aí um moço de convés ganha R$3.500, R$4.000, pode até ganhar mais. Se ele tiver num navio que faz operações especiais, um barco especial, que depois a gente pode falar Pode sobre falar isso. só assim, a partir de tanto, né? Que aí os mais varia de empresa, varia de navio, varia de... Isso. Tem outras marinheiro, aí vai, R$3.500 ali, a partir de R$3.500. O marinheiro ganha a partir de 4.000, aí o contramestre, 4.500 mais ou menos, o mestre de cabotagem, eu já conheci mestre de cabotagem que ganhava 10.000, depende da empresa, né? Aí tem eu acabei não falando da área de máquinas, mas é muito semelhante. Tem um marinheiro, tem um moço de convés, tem um moço de máquinas. Sim. Marinheiro de convés e marinheiro de máquinas. A diferença é que trabalha na máquina do navio, na parte na parte de de mecânica. máquina. Isso. Manutenção. Exatamente. E o salário é bem parecido. Às vezes a máquina ganha um pouco mais pela questão da periculosidade. Certo. Insalubridade, melhor dizendo. Também, exato. Por causa da máquina, está exposto a gases. Calor, barulho e tal. Isso, Vibração de acha 4. É mais perigoso, né? O trabalho na máquina do que no convés. Geralmente, depende do barco. E aí tem um eletricista também, que é uma maneira de ingressar, que a gente não falou, mas se você tem um curso técnico na área de eletro, Muito bom. você pode fazer. Pode ser elétrica ou eletromecânica. Isso, né? Isso. Você pode fazer a inscrição, aí você faz esse curso de 6 meses e você sai como eletricista marítimo. Aí o eletricista marítimo já é visto como um oficial. O eletricista marítimo ganha 10, 12 mil ali mais ou menos. E aí já tem uma... Depende, né? Tem eletricista marítimo que ganha 18 mil até. Ó. E aí já para oficial, né? Oficial de máquinas e de náutica, diria que ganha hoje, na realidade de hoje, a partir de 15 mil. Mas, por exemplo, eu cheguei a receber uma proposta de 24 mil, entendeu? Que é mais do que o último salário que eu tinha. Certo. Então, assim,
você pensa que um jovem, né? Quando eu falava no CPM, animava os meninos. Mas tem que saber dos valores também, né? é O cara não importante. vai entrar sem saber dessas Não, coisas. isso gera motivação para você chegar e falar, Lógico, eu vou fazer. lógico. Foi o start, como eu falei, porque eu queria juntar dinheiro, né? Quando eu fui saber o salário para fazer o curso de aviação, né? Tá vendo aí? Com um salário desse daria para bancar. Cada um tem seu start. Exatamente. Mas aí fui me envolvendo mais pela E aí carreira. o que acontece? Você pensa, né, que você pode fazer o concurso a partir de 17 anos. Então você pode entrar lá, tenho colegas que entraram com 17 anos, 22, 23. Né? 22 ali, 23 você está formado. Você pensa, você com 22, 23 anos, ganhando um salário de 20 mil reais. Qual setor hoje, qual área hoje te possibilita isso, entendeu? E muito Difícil, difícil. muito difícil. São poucas. Então, assim, é uma área muito boa nessa questão de remuneração, né? Às vezes a pessoa acha que... Porque o do prático que você perguntou. O prático, ele é um concurso específico para o marítimo fazer. O mestre amador pode fazer também. O pessoal que tem a certificação de lancha, né, pode fazer também. E ele é um concurso que já não tem há 10 anos, que não abre esse concurso, mas que um prático ganha de 50 a 400 mil por mês. Caramba, o que é que um prático faz pra ganhar tanto É o dinheiro? franelinha de navio, resumido. Ah, é? Vixe, pegar um prático aí vai puxar minha orelha, fala isso. O prático é o comandante do rebocador, não? Não, então, porque isso gera... É natural gerar uma confusão, né? Esses dias entrou até uma pessoa da empresa ao qual eu trabalho, no barco pessoa de terra, porque tem um escritório da empresa, né? Tem um pessoal que trabalha embarcado. Isso. Então ele teve a oportunidade de participar da manobra no momento que o prático estava a bordo. Porque para você fazer uma movimentação na minha embarcação ali na Baía de Guanabara, você precisa de um prático. Você não pode o próprio comandante, no caso do meu navio, movimentar a embarcação ali na Baía de Guanabara. Então você precisa de um prático. Aí ele se surpreendeu, porque ele pensava que o prático iria assumir ali e tudo. O volante do navio, né? E É o o timão, prático, né? É o timão, não? os propulsores, dependendo do tipo de embarcação, né? Tem o timão também ali. Mas ele vai passando a instrução para as pessoas que estão ali na operação. Por exemplo, no navio maior está passando a instrução para o timoneiro, está passando a instrução para quem está ali na máquina, se vai dar mais máquina, vai reduzir a força, entendeu? Que vai dar ali para os propulsores, entende? Então, eu falei brincadeira do franelinha, mas o prático está mais próximo de um maestro, né? Porque tem que ter toda uma harmonia. Você imagina uma embarcação de 200 e... Uma embarcação que eu passei tinha em torno de 245 metros. Então imagine você posicionar entrar na Baía de Guanabara. Com várias embarcações, A barca passando para lá e para cá. obstáculos, boia, E aí você banco tem que... de areia. Verdade. Além de passar as instruções para os tripulantes ali dentro do navio e ali toda a instrução que o prático ele dá, o comandante ele acata e passa para a tripulação. Isso. Entendeu? O prático dá a instrução, o comandante ele passa para a tripulação. Sempre tem essa comunicação. O prático ele vai dar a orientação para ocorrer a manobra. E como uma embarcação grande, para fazer essa tracação, no caso que eu cito onde eu fiz a minha praticagem, você precisa de trabalhar também com os rebocadores. Isso. Então o prático ele também vai orientar como os rebocadores, se ele vai puxar, vai empurrar, entendeu? Então eu digo mais para um maestro, porque ele vai estar orquestrando aquilo tudo. A manobra. Né? Toda a manobra, além de lidar com os pessoais que estão no navio, vai lidar também com o pessoal que está nos rebocadores. Ao mesmo tempo também ele conversa com o pessoal de terra para saber se já está em posição. Entendeu? E tudo isso vai ter na comunicação. Ele mexe um prático a gente vê o navio batendo, né? Às vezes dá ruim. É porque pode parecer estranho, mas cada porto tem sua configuração. Isso. Na questão do fundo, tem uns bancos de As areia. especificidades, né? E aí você pensou em embarcação grande. Se você pegar uma embarcação grande, você vai atolar o navio. Atolar, encalhar, né? Falando assim pra ser fácil de compreensão. E encalha mesmo, a gente viu que encalhou aí no canal de Suez, não foi um tempo atrás aí? Que dor de cabeça. Acabou aquele negócio lá. Fechou o canal. Fechou o canal, dias, acabou tudo. Então é complicado. E a grana do capitão de longo curso? O comandante, né? O comandante varia bastante o salário. Estou mexendo aqui que tem uns números aqui. Não, fica à vontade. Não é dos salários aqui, eu não vou falar especificamente da empresa e tudo. Não, mas só a partir disso, só para ter uma ideia. Então, o comandante ele ganha de 30 mil
Dependendo, é porque assim, tem vários tipos de embarcação que fazem Isso. trabalhos diferentes. O Barcos nível de especiais. trabalho, às vezes, é mais arriscado, não é, entendeu? Ganha de 30 mil a 45 mil, vamos dizer assim. Tem cliente antigo que ganha 50 mil. Entendi. É uma carreira Não, assim. é só que para entender, tem tem uma- saber dos números. uma Claro, progressão, né? É. A pessoa tem a possibilidade de entrar tanto como moço, que não é uma carreira muito boa. A gente tem vários amigos aqui, moço, que tem uma vida consegue dar uma vida muito boa para a família, né? Confortável. Como Sim. como oficial, né? Que vai te proporcionar viajar bastante, você desfrutar, né? Maravilha. Que o mais próximo que a gente vê aqui de capitão, que a gente pode chegar perto de um capitão de navio assim, né? É quando você está num cruzeiro marítimo e tem lá o capitão daquele navio. Às vezes tem aquela pompa toda, vai Sim. jantar na mesa do capitão, né? Não, então, ali... Tem toda aquela pompa lá. no cruzeiro, né? Num cruzeiro, Tem é. cruzeiro, né? Aquilo ali é turístico. mais folclórico ou aquilo é... O que acontece no cruzeiro tem um capitão de cerimônia e o capitão do navio. Tem os dois. Às vezes é um só, depende do cruzeiro, do tamanho do cruzeiro, né? Mas para você trabalhar em cruzeiro é um caminho diferente. Como eu falei, né? Como é o setor privado, tem vários caminhos, várias empresas que você vai trabalhar em vários setores diferentes. No cruzeiro, geralmente, a pessoa vai trabalhar na MSC, que é a maior de todas. Então, geralmente, a pessoa precisa ter uma base de italiano, porque a MSC é italiana. E aí a pessoa vai para a Itália, faz o curso lá, o curso específico para cruzeiro, entendeu? Porque tem essa questão de... Mas já tem que chegar lá, pelo menos, capitão, né? De algum navio. Não, tem que chegar oficial, porque o que acontece... Oficial. Nossas certificações, elas são válidas internacionalmente. Certo. Aí se a gente faz esse curso, né, o curso que Beto tem, o STCW, que é a sigla, é válido no mundo todo. O que acontece? Alguns países não aceitam, só aceitam cidadão por uma questão de soberania nacional. É igual a aviação. Sim. A nossa carreira vale, a nossa carteira também vale no mundo todo, mas alguns países, para trabalar naquele Sim, país, precisa ter isso também. por uma questão de soberania, só quer o nativo. Isso, é bem parecido, é. Mas já, assim, tem pessoas, né, que fazem aqui e vão para... Entendi. Fazem esse caminho na Itália e Mas vão se trabalhar em tivesse cruzeiro. uma empresa de cruzeiro brasileira, vocês estavam É. aptos, vamos dizer Isso. assim. E tem também agências, né? Hoje tem diversas empresas vindo aqui pro nosso país e para não ter, assim, essa questão de know-how, de como lidar com toda a questão de leis, né? No que tange ao tripulante brasileiro, a empresa ela pode contratar uma agência para fazer esse intermédio, né? Essa parte dos tripulantes brasileiros. Então tem muitos navios que estão trabalhando na costa do nosso país que eles não têm diretamente De bandeira estrangeira. de bandeira estrangeira, que eles não têm um escritório dele que lida com o tripulante, passa pela agência. Entendi. Aí tem agências aqui também que através dela você pode embarcar no cruzeiro para ser mesmo. Entendi. Olha, Maurício, É. para ser para uma Só que é essa. pra Deu um ser rasante aí. Ela quer aparecer também. passei, Famosa. passei por uma agência que tinha oportunidade. Se você tivesse o curso para embarque em cruzeiro, você poderia Ó, fazer embarque também em cruzeiro. Bacana. toda vez que a gente... Laura deve saber disso, assim, deve compartilhar. A gente vai falar de aviação em algum lugar. Sempre tem alguém que pergunta como é que o avião voa? Um negócio pesado daquele, não sei quantas toneladas e não sei o que, e sai do chão e voa e sobe e desce. E aí a gente vai ter que explicar o princípio, né? Rapaz, e como é que o navio não afunda, meu irmão? Não sei quantas 1000 toneladas a mais do que... Quanto pesa um navio desses de 245 Saberia? metros? É. Ele vazio, sem carga. Carga é o mundo, né? Ele vazio deve pesar o quê? Deixa eu ver aqui. Chuta aí o número A gente aproximado. pode falar de tanque, né? Falar dos tanques. Peso do navio desse, não acho que ninguém nem calcula, né? Porque Não, tem tem uns cálculos, né, de forças que se faz na embarcação, até mesmo para você fazer o carregamento. Isso, Né? E por isso que eu falo de tanque, porque quando a gente vai fazer um carregamento do navio, você imagina, por exemplo, aquele navio conteneiro. Você fazer aquilo ali é tipo um Tetris aqui. verdade. não pode botar muito num lado, senão ele afunda aqui. Exatamente, Fica leve tem lá, né? todo o cálculo de carregamento e tal, aí a gente faz esses cálculos, mas acho que... Acho que é o dead weight, né? Você lembra da sua embarcação? Não, cara, porque assim,
eu não cheguei a trabalhar nessas embarcações maiores, né, que fazem esses carregamentos. Eu trabalhei em embarcações de offshore, apoio marítimo, que trabalha com as plataformas e tal. Sei como é que é. Mais rebocador, essas coisas? Não? Isso. Mas independente disso, Mas então... Arquimedes, bora lá. Explica pra gente aí, nessa altura já do campeonato, pra quem tá em casa e quer essa curiosidade no final. Porque tem aquele negócio, né? O princípio da ação, reação, a água vai, abre um canal, mas aí expulsa com a mesma força que recebe. Véio, a gente joga uma moedinha, ela afunda, a gente joga uma pedrinha, ela afunda, joga alguma coisa leve, afunda, mas o navio fica lá flutuando. Sim. Que diabo é isso fisicamente falando? O que é que Arquimedes descobriu aí? Bora! Um olhou pra cara do outro aí. Fala da hidrografia, pô. Então, é o princípio básico para algo flutuar, né? Quando se fala de algo metálico, né? A gente vê o casco de uma embarcação, ele não é algo metálico, como é que eu posso dizer? Todo preenchido, né? Sim. A gente só tem a parte do casco da embarcação. Chamado casco mesmo, a casca. Isso, porque se a gente pegasse, vamos supor, todo o casco dessa embarcação e comprimisse isso, né? Vamos imaginar uma bolinha de papel, logicamente ele iria afundar. Sim, sim. Né? Mas como tem uma superfície de contato desse casco, né, com a água, aí tem um princípio do físico que vai gerar uma força contrária da quantidade de água que você deslocar, que você... O empuxo, né? E aí vai ter um empuxo, né, que é a força contrária que vai manter o objeto flutuando. No caso, é isso que ocorre com o navio, né? Com a embarcação. Ele tem, você veja, a parte metálica, ele tem uma superfície de contato com água muito grande, né? Você vê as peças metálicas, as chapas metálicas, né? Como está distribuída na embarcação, tem um contato com uma quantidade de água muito grande. Um mundo de metro quadrado ali em cima d'água, né? Assim como tem a aerodinâmica, a gente também tem que ter a noção da aerodinâmica no navio também, que é importante. Tem a hidrodinâmica, que é essa configuração do casco para o navio cortar a água e todos os cálculos que eu falei de carregamento para o navio manter a flutuabilidade dele. E a gente tem o disco de Pliston, que é como se fosse uma régua para a gente calcular o quanto o navio pode ter de calado, porque o calado é o quanto o navio está afundado, vamos dizer assim, e para o navio poder navegar com segurança, entendeu? Certo. Então a gente faz esses cálculos de hidrodinâmica, de aerodinâmica também, e de carregamento do navio para manter a estabilidade. E ainda tem as correntes marítimas, né? Isso, mas algo você falou interessante com relação ao peso, né, de uma embarcação, não me recordo, assim, por exemplo, das embarcações que eu passei de falar precisamente, mas algo que me chamou muito a atenção quando... Lembrei do rebocador que eu trabalhava, 36 mil. 36 mil toneladas. Né? Aí, numa embarcação que eu tive a oportunidade de estagiar, né, foi 2 barcos do mesmo tipo, irmãos gêmeos, palavras, né, dessas 2 embarcações. Ele já tive a oportunidade de vê-lo carregar, no caso, 100 mil metros cúbicos. Né? Você imagina que 1 metro cúbico, imagine um tanque de 1.000 litros. É 1 metro cúbico, né? Imagine 100 mil desses. Então é algo até inimaginável, de certa forma. Não, quando ele falou, eu tô na 36 mil toneladas ainda, tentando calcular quantas carretas leva isso. Aí, meu irmão. Imagina, se uma carreta leva aproximadamente 30 toneladas, né? São 36 mil toneladas. 36 mil toneladas. Aí, 12 mil carretas. Sei lá, não vou fazer essa conta. deixa essa conta pra lá, meu irmão. Mas então mil e tantas carretas pra levar o bicho. Enfim. Isso que eu passei meio levava óleo cru, né? Uma operação muito bonita. Tem os navios plataformas que ficam em alto mar e ali faz a extração do óleo cru. Aí tem um navio aliviador que vai aliviar, né? O óleo que aquela que a plataforma produziu e armazenou. Isso. Aí chegou o aliviador. Muito bonita essa manobra. Se pesquisarem no YouTube vão encontrar. O que é aliviador? Alivia o quê? Então, isso, porque a plataforma ela pega esse óleo cru
Sim, mas ela armazena? Isso, aí precisa para ficarem, né? Isso, ela fica lá na plataforma, aí precisa vir uma embarcação para levar para a refinaria. Certo. A refinaria vai fazer o refinamento daquele óleo, e aí ou o óleo pode voltar para a embarcação como diesel, né? A embarcação é abastecida em óleo diesel, ou pode ir para outras áreas, pode ser descarregado por caminhões, entendeu? Sim, mas o aliviador é esse navio que carrega. Isso. Eu não sabia que a plataforma armazenava petróleo, não. Eu achava que ela só extraía e já jogava imediatamente ou no oleoduto ou no navio. Tem esse tipo de plataforma também, mas veja que tem... Mas no pré-sal não tem oleoduto direto do pré-sal. Até cá. 200 milhas, 250 milhas náuticas. 500 quilômetros quase. Isso, para terra, entendeu? Ainda não tem essa... Não. Imagina, eu estava operando mesmo. Agora eu já trabalhei nesse navio aliviador, né? Que faz o transporte de óleo cru. Mas agora eu estou no manuseio de âncora, no offshore. E eu estava trabalhando perto também, lá tinha um navio plataforma desse, então estava a mais de 200 quilômetros da costa. Então imagine o custo, quanto oneraria levar uma tubulação de sair dessa embarcação. Entende? Então lá tem esses navios plataformas que vai armazenar, vai produzir, vai armazenar. Até chegar o outro e para receber esse óleo cru para levar para o porto, para os terminais. Nossa, velho, é muita coisa. Muita coisa. Os caras têm que voltar aqui pra gente... Tem muito tipo de navio. O último navio que eu trabalhei mesmo era um navio de... Fantástica operação. De operação submarina. Ele tem um robô submarino. Naquele filme, o Titanic. Sim. Tem um robozinho que ele vai no fundo do mar, ver como o Titanic está hoje. Certo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar naquele navio. Já custou, né? Já custou, porque tinha muito isso. Só assistia muito, já custou. E é legal que nesse navio eu brincava assim, falando, pô, eu tô na National Geographic aqui, vendo a tela. Aquilo que a gente assistia no Globo Repórter e tal, aquela fundo do mar, olha lá. Esse robozinho. Então, o que acontece em altas profundidades se torna perigoso para os mergulhadores por causa da pressão. A pressão é muito forte. De água. E aí não é seguro para fazer. Ainda existe mergulho saturado, mas está acabando, que é mergulho em altas profundidades. E aí esse robô está substituindo justamente por causa do risco, né? Isso. Dos vários casos felizmente, de fatalidades. E aí o robô vai no fundo e ele opera todas as conexões de petróleo. Porque, por exemplo, você vê uma plataforma lá, mais embaixo tem várias conexões. De cabo, né? Um monte de cabo. É até parecido com um desenho de um sistema de abastecimento de água de um bairro, entendeu? Tem vários dutos de petróleo que se ligam à árvore de Natal. Um negócio que parece uma árvore de Natal que fica lá embaixo. E aí esse robozinho ele desce lá, faz limpeza de duto, faz manutenções no duto corte. Aí solda também? Isso. É um trabalho... Imagina isso tudo. Alguém tem que fazer isso tudo no fundo do mar, né? Todo esse maquinário que fica lá no fundo do mar. Do mar. É o mundo, meu velho. Você é doido. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com um pescador desse, um mergulhador desse de coisa. O cara, porque aposenta muito novo, né? Acho que 5, 10 anos de trabalho no máximo já estão aposentados devido ao risco. Isso, né? E ele fala, cara, você tá soldando um troço aqui que eles desciam dentro de uma câmara, assim, tipo um copo virado ao contrário. Eles ficavam ali dentro, aí descia e tal. E lá, de certa profundidade, não tanto. Até que o corpo humano suporte, sei lá, 50 metros, 60 metros. Ele saía, fazia o trabalho de solda dele e voltava. Isso, sim. Ele falava que a luz da solda no fundo do mar, que já está escuro ali, atrai peixe. Então você está aqui, daqui a pouco vem um tubarão na sua direção e você tem que ficar quieto lá, porque o bicho vem atraído. Tem peixes que atacam o robô tá lá embaixo. Aí o peixe arisco, ele quer atacar o robô e assim... São milhões, aquele robô é caro, Tem que puxar o robô de volta. Começa aí, velho. Deixa eu fazer uma sessão aqui de patrocínio, rapaz. Isso é engraçado demais. Mais o que a gente já falou. Não, rapaz, eu sei, eu ainda lembro. Né? Nosso amigo Sandro Zé do Caixão, a gente não falou dele nesse episódio, né? Você que é prefeito, tem sua funerária e tudo mais, me vão dar risada do Zé do Caixão, ó. Tem um amigo nosso que fabrica e vende urnas funerárias Monte Sinai. Então procura lá nosso amigo Sandro e o Instagram dele tá aparecendo aqui, ó. Urnas Monte Sinai, beleza? Quem faz essa manutenção aqui desses equipamentos e tudo mais, porque envolveu o microfone, pedestal, né?
Eu que gosto de instrumento musical, você também que tem teclado em casa, tem o violão de Bia lá, né? Se você quiser consumíveis de música ou instrumentos musicais, procura o pessoal da Lojas Vence. Lojas Vence tem aqui na General Osório, em Itabuna. Procura lá o nosso amigo Uri e toda a equipe. Ou lá em Itabuna, na Avenida Cinquentenário, procura lá Isa. Se quiser um desconto maior, diz que teve aqui no Papo de Avião, sobe a escada e fala com o nosso amigo Rony, ok? Vence instrumentos musicais. Ficou faltando só Dona Vence Caneca. mesmo. Dona Caneca que a gente falou, de Medley e Milena. E eu vou buscar uma coisinha pra eles ali. Vá, Já volto. busca lá Termina que, o papo com a menina que a gente faz aqui. Beleza. Medley Milena, que é o Dona Caneca Ateliê, tá? Isso. Esgotamos o estoque da patrocinadora estoque da delas. gente. Era pra vocês receberem a caneca, depois eu mando. Elas colocaram lá na feirinha da Cidade Nova. Esgotamos. Então é porque tá bom, né? Venderam Se esgotou, tudo. é porque tá bom. E venderam tudo, meu amigo. Coisa boa, viu? Vocês gostariam de colocar alguma colocação final? Já tá realmente encerrando, Sim, sim. né? Vocês queriam colocar alguma coisa, alguma curiosidade pra turma? Chama aí na catraca aí. E aí, Betão? Então, achei essa questão para as pessoas que não estão tão familiarizadas, né? A gente não entrou mais em detalhe na parte de máquinas. Sim. Né? Eu falei até do meu irmão que tem se interessado. Ele foi um jovem que teve essa oportunidade de trabalhar em fábricas, teve uma formação mais ligada, assim, a gente fala de área mercante, era de máquinas. Você tá falando do João lá em Brusque. Isso, do meu irmão. Ah, bacana. Isso. Memória boa, né? Tenho. Aí também tem a oportunidade, assim como tem um comandante, que ele vai ali responsável pela navegação e toda a embarcação em si, o imediato, mas fica mais nessa parte do conversa, tem um pessoal da máquina. Tem um chefe de máquina, o subchefe de máquina, né? Que diferente de um carro, você tem a pessoa ali, a parte do maquinário você leva uma vez no mecânico. Mas Isso. imagine, em alto mar, precisa de pessoas para estarem lá. Quando se fala então de um motor imenso, né? Você não vai parar pra levar na oficina, não tem condição. Justamente. A oficina vai junto. Justamente, então tem toda... você tem uma formação nessa área de mecânica, se interessa por isso. Você pode também trabalhar embarcado, é uma oportunidade muito boa. E idade para ingressar também na parte de máquinas, varia ali, vai até 40 anos e tal. Isso. No curso de formação, nesse curso que eu fiz, que são 3 anos, a gente faz o primeiro ano, que é o ciclo básico, que são as matérias mais parecidas com engenharia. Sim. A gente pega cálculo 1, pega física, pega as matérias de engenharia, e aí no final do ano a gente faz a escolha de náutica ou máquinas. Bacana. E geralmente mais pessoas querem ir para náutica do que máquinas, mas muita gente muito boa, né, que escolhe máquinas. E aí, no segundo e no terceiro ano vai ser mais específico para a sua área. Entendi. No caso, eu peguei matéria de hidrodinâmica, de navegação, navegação astronômica, astronomia, e o pessoal de máquinas pegou a parte de máquinas, entendeu? Sim. Parte de Resistência manutenção de materiais, mesmo. essas áreas de máquinas, porque o curso de bacharel em ciências náuticas é um curso que tem certa semelhança com o curso de engenharia. Certo. E aí a parte da máquina é mais semelhante ainda à engenharia mecânica, entendeu? Já a parte de náutica, a gente pega o ciclo básico da engenharia ali e foca nessa parte mais de navegação mesmo. Entendi. Eu lembrei bem do João, porque eu sou formado em telecom e sou formado em eletromecânica. Ah, entendeu? legal. Então não esqueceria, né? Isso. E parte de manutenção, deixa eu dizer aqui a vocês, Xande mesmo sabe disso. Isso é um sacerdócio, velho. O cara tem que gostar Tem que mesmo. ser da área mesmo. E Não quem tem que gosta, não cair de paraquedas, não. Tem que ser da área. Eu até perguntar, o motor desses navios enormes aí, né? É pistão ainda? Ou é já turbina? Tem alguma coisa de reação. Reação. E tal. Como é que é? Vocês têm ideia de como é que é o Então, motor? Depende da embarcação. Hoje em dia, isso é até parecido com a aviação, né? A gente tem embarcações antigas, que elas foram reformuladas e elas são recondicionadas, né? Espaço por um update. Isso, exatamente para operar até hoje, que usa motores antigos, que é o motor de combustão. Sim. Mas existe também um sistema de motor elétrico também, que são os azimutais. Eu tive a oportunidade de embarcar numa embarcação dessa, e aí o motor tem os drivers do motor, e é um motor elétrico, é diesel elétrico, né? A propulsão dele, é uma propulsão Certo. diferente. Caramba. É um diesel que produz eletricidade para girar o motor com eletricidade. Exatamente. Bacana. Tem o diesel,
Mas o diesel é para produzir eletricidade porque o motor é elétrico. Já o motor de combustão, ele funciona com pistão, faz a combustão e tem a propulsão. Que entendeu? são os antigos, são mais a pistão, né? Os mais novos elétricos. Então, Diesel para o pessoal de eletromecânica aí, tá aí a oportunidade. Isso, e Motor você diesel. perguntou a questão da idade, eu também não me recordo a questão do limite. Conheço uma pessoa que com mais Certo. idade, a oportunidade, como meu irmão falou, você com curso técnico, você já entrar ali... Para carreira de elétrico. Mas vai fazer o seguinte, então. A gente fica em contato e a gente levanta a cidade. Aí eu vou pôr aqui, galerinha, ó. Isso. Até que idade bola. vai. Pronto, Inclusive, pra não ficar a falar informação. em pôr Pra aqui, ficar fechado certinho. deixa o Instagram de vocês para quem tiver interesse em Isso. alguma pergunta ou ver a vida de vocês lá, futucar. De Stalke- repente a menina lá da stalkear. biblioteca ó, já te acha. Se ela acha de novo, né? Se ela aparece de novo. Aí você fala o Tá, Instagram. Diga aí. Tá isso mesmo aqui, que é Gabriel Bassi. Gabriel BACE. BACE. Pode tá, o Instagram é fechado, mas pode mandar mensagem lá, eu aceito, pode enviar solicitação, eu aceito. Eu Vai gosto muito aparecer de aqui, ajudar, Gabriel de dar Bassi. informações. Vai aparecer no peito dele aí, ó. No E o peito de O Beto. meu aqui é o paulo.beto.ios. E aí vai ser com prazer, você que tem a curiosidade de aprender mais sobre essa área, tem um mundo ainda de informações. Pode a gente pode passar e temos aí meninos aí. para incentivar, e é uma satisfação você ver uma pessoa trabalhando na área e você teve a oportunidade de cooperar ajudar. com aquilo, né? Isso é muito gratificante. enobrecedor. Esse é o nosso combustível. Né? aqui, Eu vi. né? Só porque Esse vocês são gente boa, vocês vão ganhar um presente. Vai, Obrigado. O mimo da nossa patrocinadora, dona Comeu o bolo Hélida. Né? Pronto. Show de bola. muito obrigado. Hélida, underline, Se é acaba- delícia, underline. É Delícia, underline, L da Celine. Se acabar de Isso, comer um delícia. bolo bonito Esse desse bolo ela aqui, falou qual é? O modelo? Esse é o piscininha, pode abrir. É? Só que Abre e agora mostra é pra turma aí, pra gente mostra dar pra esse- turma aí. Essa moral pra Chamando ela, gente Dona boa. Hélida, dizendo que assistiu no Abri com Papo cu- de Avião. Abrir com cuidado aqui, porque o negócio é Vai bonito. ganhar um descontão, viu? Tem um descontão lá pro Papo de Avião. Ó os meninos que mexem com o navio pra abrir o bolo. Não tem esse negócio de traquejo, não. É, O não negócio tem não é- traquejo, não. O negócio não é navio mesmo, viu? Vocês vão prometer que navio o é mais pedação fácil. aí vai pra doutora Aí, Marília, viu? ó, Se doutora não, vai pegar Marília, ó, levaram um bolo daqui, doutora. Olha Aqui, que ó. coisa maravilhosa. Aí, rapaz. Olha aí, ó. Ó. Show de Esse bola, viu? bolo é top. Tá cheirando viu? aqui, viu? Ah, todo mundo bonito, fala tá isso. bonito. Vamos falar na hora. Cheirou. Mimo de vocês, pra vocês, da dona muito obrigado, Hélida. viu? Gente Prazer nossa imenso estar aqui. com você. É Delícia, underline, L da Celine. É isso aí. Coisa Sucesso esse bolo boa, aí. velho. Última pergunta, faça aí. Ah, quem vocês gostariam de ver aí no lugar de vocês, de qualquer área, de qualquer ramo aqui, se seja possível vir aqui, né, conversar com a gente. Vocês rodam o Brasil todo. Mas que vocês gostam, fulano, de qualquer área. Tem uma história legal, ou então ele tem né, uma profissão que é interessante também mostrar, ou então ele faz tal coisa que eu gostaria que todo mundo visse, soubesse. Professor, Qualquer área. qualquer policial. Arte, cultura, segurança pública, culinária. Tudo, Vocês tudo, imaginarem aqui já foi indicado, meu amigo. Engenharia, arquitetura, Até arquiteto já teve aqui. agronomia. E aí? Professor André? Professor André, Professor André, professor de física, foi meu primeiro professor para cursinho aqui. Eu estudava com ele na Mora Saptinga. aqui próximo. Mora aqui bacana. próximo, cara 10. Professor fantástico. Eu tive a oportunidade, quando eu estava na minha formação, eu fiz um estágio com ele, né? Passei aqui pelo CPM também. Olha, legal. Tive a oportunidade de estar com ele na sala de aula, acompanhando, aprendendo com ele, um mestre de excelência. Eu acredito que tinha muito, Tem umas muitas perguntas histórias, aí pra gente fazer pra ele. Tá? é. muita coisa Física para ele, né? acrescentar, né, na área da educação. Essa É área André que... de quem é o nome dele? Lembra Lembra o sobre? sobrenome? Não tô recordando agora, filho Passa do- pra gente Lindolfo, contar. o Passa pai pra dele. gente contato aí que a gente vai Lindolfo? chamar. Filho do professor Lindolfo, não sei se já ouviram falar, um professor. É, É que eu não sou de Saptinga. Ilhéus, infelizmente. daqui da Saptinga, mas Mas a gente vai procurar. A gente aí. levanta, pega A um gente contato com levanta. vocês aí, chama ele pra vir aqui Professor conversar com a André, gente. será um prazer ter o senhor aqui com a gente. Batendo um papo. Papo de avião. Total. Como é que a gente encerra? Uma salva de palmas pra nós mesmos. Valeu, galera. Obrigado. Muito obrigado, pessoal. Top demais, mano.